Boa tarde, Ferreiro! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e hoje o nosso convidado promete trazer muitas coisas boas, ou em outras palavras, razões para acreditar. Vicente, seja muito bem-vindo à Forja. Pô, muito obrigado. Eu tô muito feliz aqui de estar participando e de ver esse cenário aqui de perto. Eu tinha visto pelo YouTube, pelas redes, e é muito legal. O negócio é muito bem feito, viu? Cara, obrigado. E já percebi que a gente tem muitas coisas em comuns, né? Inclusive no intuito de querer contribuir na vida de outras pessoas. Querer ajudar de alguma forma. E uma coisa que me deixa impressionado é que você vai contramão de tudo, né? Trazer notícias boas assim não é algo assim, nossa, como flui, nossa, como viraliza, né? Não é algo que a galera do marketing digital sugeriria pra fazer, assim. Entra na área de boa notícia, você vai se dar bem. Totalmente contramão. Isso já foi intencional ou não? Não. Você já sabia que em termos de negócio não era algo viável? Eu não tinha ideia de nada. Falando já, o Razões tem 11 anos, então... E eu não sou jornalista, eu não sou da área de marketing, eu sou publicitário, né, um pouco mais próximo. Mas criei sem nenhuma desses motivos aí de abrir um negócio, de virar uma coisa gigante. Eu queria contar coisa boa, basicamente. Entendi. E você fazia o que antes? Antes da gente entrar nesse assunto, Sim. o que é a história do Vicente antes disso tudo? Antes do Razões. Eu sou maranhense. Caraca. Cidadezinha chamada Tum-Tum. Tum-Tum. Pois é. Antes eu tinha vergonha, mas hoje eu adoro. E eu e minha família, a gente saiu muito pequeno de lá e fomos para outro extremo do país, que é Rondônia, no norte do país. Então a gente tá ali no... Um pessoal da nossa equipe é de Rondônia, né? Sério? Mas de qual cidade mesmo? Porto Velho, será? Não. Cacoal. Não. Cacau. Não. Cacoal. Desculpa o pessoal de Cacoal. Pô, gente. E aí... Mas não foi pra lá que você foi não, né? Não. Minha família parte da família mora lá em Porto Velho, que é a Porto Velho, capital. Exato. Tá. A gente foi pra lá pra tentar a vida e tal. E aí cresci lá, tive toda a minha infância e tudo mais. E minha família a gente sempre foi muito humilde, assim, de grana mesmo e tal, assim, a gente nunca passou por coisas pesadas, mas a grana nunca faltou, nunca excedeu, era sempre no limite e por várias vezes, assim... Como a maioria de 90% dos brasileiros aí, Exato, vai, no limite. Paga ali o que dá e aí vai rolando, aí enfia o cartão de crédito em alguma coisa. Aí passa para outro mês e chequezão. Aham, normal, como toda a família. E aí, mas eu sempre tive um olhar, alguma coisa muito otimista das coisas, assim. Não um otimista meio bobão e tal, mas de achar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão funcionar. Não sabia como, não sabia quando, mas eu sabia que as coisas iam dar certo, de alguma forma. Tanto para mim ou para minha família, aquela situação que a gente passava, meio complicada também, era temporário e tal. Então isso do Razões, na verdade, sempre esteve em mim. Esse lance de ter essa certeza, muitos denominam como fé. Estou te perguntando isso porque para saber a relação que você tem com Deus. Tem alguma coisa assim? Se identifica como outra forma? Não, eu super acredito. Tive vários momentos de não acreditar ou de duvidar. Questionar, né? Mas acredito bastante. E é engraçado que você já falou duas vezes aqui, que isso também não deixa de ser a fé, né? Exatamente, ter essa certeza mesmo sem enxergar, né? Eu juro por Deus, é impressionante, assim, quando alguém tô com uma ideia de fazer alguma coisa, aí todos os meus colegas, amigos falam, mas olha, pode dar errado aqui, pode dar errado aqui, e aí eu falo, puta, é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, eu só tinha pensado que ia dar certo. Uau. É meio maluco, tem os seus prós e contras pensar assim, mas é assim que eu sempre pensei. E aí sempre quis fazer publicidade, e só porque minha família não tinha grana para pagar, eu falei, bom, eu vou me virar aqui, ver o que eu consigo fazer. Trabalhei desde muito cedo e fui para uma faculdade privada lá em Porto Velho, porque não tinha na pública. E aí juntei um dinheirinho de uns 2 meses de um trabalho que eu tava e paguei a matrícula. E aí o resto, como eu ia pagar? Não sei, só sei que ia dar certo. Caraca! É. Total Só exemplo de certeza fé. claríssima. Total.
E aí E era muito doido, porque assim, eu pegava o busão, aí eu pegava carona pra ir, porque era longe pra cacete. Mesmo lá dentro do busão super lotado, eu não. Tem gente movido pela raiva, né? Às vezes quer fazer as coisas pela raiva da situação que tinha. Eu não tinha raiva, mas eu sabia que aquilo ali não era a minha vida ali, não era aquilo que eu viver. E aí aí comecei a fazer o trabalho para os outros alunos, tipo, os alunos que tinham dinheiro, aí não queria fazer trabalho, eu fazia para ele, enfim, nem pode, né? Ia desenrolando. Ia desenrolando, aí eu vendia caixa de presente, fazia caixa de presente, vendia, enfim, uma loucura. E aí comecei a trabalhar, a estagiar no Sebrae, muito também porque eu ficava muito conversando com os professores e tal, eu era meio amiguinho dos professores, sempre fui muito... Ui, eita, quase que enfiei dentro do microfone. Falastrão. E aí consegui esse estágio, e aí foi quando começou a mudar um pouquinho da minha perspectiva profissional. E aquela coisa que uns chamam de sorte, outros chamam de alguma coisa, aconteceu de me falarem para ir para a entrevista do estágio, e eu fui fazendo acontecer e comecei a trabalhar lá, e foi lá que eu comecei a olhar a parte de design de uma forma um pouquinho diferente, porque lá eu Aí você tá falando, tipo, anos 2000. 2003. 2003. Tá, então, tipo, obviamente Instagram não era... Não, a gente tá falando Não, nem tinha. Design era... A gente tá falando de design do... De gráfico, no máximo, né? Tá. Obviamente, tinha web, mas era flash, aquela coisa que eu nem mexia. Entendi. Não, era a época do Fotolog, então quem souber Tá. aí, me manda um like. Eu não conheço muito meu Fotolog. Pô, você tem quantos anos? Eu tenho 26. Eu vou embora. Sou de 97. Vou embora. Aham. E aí, Porra. quando eu comecei a entender, assim, tipo, ter a consciência desse contato, era e-mail, era MSN, Orkut. Porra. O Fotolog é pré isso, é verdade. Isso. E aí, Fotolog funcionava basicamente como Instagram? Só pra eu entender. O Fotolog era o princípio era o mesmo, só porque era, obviamente, mais arcaico, mas era uma URL, fotolog.com/, aí tinha o nome da pessoa. Ah, tá. E aí você postava todo dia, se você quisesse, obviamente. E aí o engraçado é que tinha um limite de comentários. Aí tinha, sei lá, 10 comentários por dia, que as pessoas podiam comentar. E aí virava, tipo, um bafo, todo mundo se conhecia. Aí tinha no lado tinha os fotologs que estavam mais bombando. Muito louco isso. Tá. Quando surgiu o Serginho do BBB, era tudo dessa época, fotolog. Tá, entendi. Tava lá. E aí eu já gostava, achava legal, que era uma coisa, mas nunca nem imaginei nada disso da minha vida. E aí... Não tinha esse lance de ser influenciador, né? Não, nada. Nada. Era... Não tinha. Os ídolos eram os cantores. Era TV, né? TV. Ainda era muito forte TV e cantores. É muito doido pensar numa época que não tinha influenciador, né? Mas teve uma época que não tinha. Os celulares eram o Nokia... Sim, tinha o jogo da cobrinha, né? Exato. Nossa, porra. Era muito legal. Então eu não pensava em nada disso. Nada disso. Comecei a ver que eu gostava muito de marketing e comecei a ver que eu gostava muito de design. Porque na publicidade não era nenhum nem outro, mas nesse trabalho, comecei a ver que eram áreas muito legais. E tinha uma coisa que já me interessava nas duas, que era, a gente pode transformar algo, no caso do design, num produto, ou no caso do marketing, vender algo, que possa, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. Isso também sempre me encantou, assim, no design, muito da parte de design, pode ser até uma solução de um produto, mas que ajuda, de alguma forma, a vida de alguém. Marketing é a mesma coisa. Entendi. E aí, ganhei uma bolsa de um curso que estavam trazendo lá para o Sebrae de Rondônia, um Instituto Europeu de Design, que é um instituto de design, lá de Milão. E aí, ganhei a bolsa por também estar lá, não sei o quê. E aí foi quando eu comecei a abrir um pouco minha mente para ver que tinha muita mais coisa interessante aí no mundo, porque até então a minha visão de mundo era, vou ficar aqui em Porto Velho, terminar a faculdade, trabalhar numa agência e beleza. E eu acho que não sei se a palavra falta é a definição certa, mas eu acho que precisa ter mais desses despertar hoje pelo Brasil, assim, né? Do jovem sacar que tem algo além da faculdade, que tem algo além do trabalho convencional na sua cidade. E além da sua cidade. Exatamente. E tipo assim, eu acho que a palavra certa não é falta, porque, pô, hoje todo mundo tem acesso à internet, cara. Mas uma coisa é você ter acesso à internet, outra coisa é você usar corretamente. Tem esse Porque fator também. Porque se você perguntar para um menino de 15 anos como é que ele perguntar alguma coisa, algum assunto para ele pesquisar,
ele não sabe pesquisar direito no Google, porque ele não tá acostumado. Sim. Porque ele só consome conteúdo de rede social. Não é muito maluco isso? É maluco, né? E aí tá todo aquele conteúdo lá e a pessoa simplesmente não consome do jeito que poderia. Não utiliza, né, de todo o potencial que tem, É né? muito louco. Só um adendo, assim, por exemplo, a gente fez, ó, passando aí agora, a gente fez uma vaquinha, depois eu entro nesse mérito do que é a vaquinha, que a gente fez uma outra empresa, para uma menina no interior do Amazonas, que não tinha internet em casa, que a única comunicação que ela tinha era um celular pré-pago, e aí ela ia para escola, lá a escola tinha a internet, e ela estudava para a faculdade, que ela queria fazer engenharia civil na Universidade Federal do Amazonas. Só que, como ela não tinha internet em casa, ela só podia estudar na escola. Aí ela transcrevia todo o conteúdo na mão de tudo que ela via na internet, e os livros também, porque ela não podia conseguir levar, porque ela não tinha grana. Muita, tipo, e não era só conteúdo de história, era conteúdo de matemática. Ela transcrevia aquilo tudo, estudou, passou, tirou a maior nota do Enem para a área de engenharia civil. Uma loucura. E ela não ia fazer faculdade, não ia conseguir, porque não é só a faculdade, é tipo... Sim, tudo que envolve moradia, comida. 5 anos de uma que faculdade. Quem fez sabe que é o muita pagar a coisa. faculdade é o Você sabe, menor né? detalhe, né? E aí essa história chegou até a gente, e aí a gente, inclusive, usou esse argumento que eu tava falando, que é, em uma época em que a gente tem acesso a tudo, e a gente não usa para quase nada para mudar e para ser alguém melhor, até para estudar, no geral é um estudo muito superficial, as pessoas estão sem paciência, né, de conseguir ficar parado mais de meia hora, uma hora fazendo uma coisa só. Essa menina, na puta que pariu, eu falo, qualquer coisa tira. Não. Sem nenhuma condição, forjou a vaga dela. Literalmente, né? Forjou, Literalmente, cara. Forjou, isso é muito foda. E aí a gente conseguiu fazer uma vaquinha pra ela e E como é que essas 190. histórias chegam pra você, cara? Nos mandam de toda maneira possíveis e imagináveis. Todo mundo me manda e manda pra nossa equipe, manda no nosso direct, tudo você imaginar. Então você deve receber cada história bizarra, assim, Então, tipo... exato. Obviamente tem o filtro, mas no geral a maioria é bizarra. Caraca. Tá, e aí a vaquinha era com o intuito das pessoas ajudarem Exato. E aí ela financiar o estudo aí por Exato, para ela bancar aí. E aí a gente faz essa interlocução entre conversar com a pessoa, averiguar se a história é verdadeira, fazer filtro, né? todo um filtro. A gente faz um contrato para garantir que ela use esse valor corretamente. Então a gente ainda tem um processo jurídico aí enorme. Ah, então já tem uma segurança para quem doa também ficar de consciência tranquila. Exato, então a gente tem uma equipe Pô, que jurídica legal, por trás. cara. E aí a gente garante que isso vai ser aplicado bem e, enfim, aí é um outro negócio que a gente lançou. E como que... tipo assim, se você tem uma equipe jurídica, gera um custo. Se gera um custo, precisa dar dinheiro. Sim. E como que isso, uma porcentagem disso também é para uma taxa da plataforma, a gente usa como taxa administrativa, que aí desconta cartão, boleto, o quê, e para pagar tudo. E que faz parte do negócio. E faz parte do negócio. Servidor, imposto, é tudo muito, tudo é... Tudo. Aí às vezes a gente locomoção, às vezes algum lugar. Tempo, irmão. Tempo que você demanda, tudo. É bem foda, mas é bem legal. Mas enfim, depois eu chego na Voa, que é a nossa plataforma. E aí, bom, temos todo esse recurso aí de estudar, e aí o mundo começou a se abrir mais quando eu comecei a fazer essa pós. Novamente, aí a gente acha que tá aqui, aí de repente a gente começa a ver, os caras vinham lá da Itália, passava 8 meses desenvolvendo o estudo de uma garrafa de água mineral, e aí mostrava toda a etapa daquilo. Cara, isso é muito legal, eu quero estudar mais sobre isso. E aí terminei a faculdade de publicidade em 2006, e resolvi vir para São Paulo para fazer uma pós em design industrial. Aí eu falei, bom, eu quero continuar estudando mais. E aí vim para cá sem conhecer ninguém, sem nenhum apoio, assim, apoio que eu falo daqui, né? Minha família obviamente apoiou, mas não tinha muito o que fazer. E aí consegui juntar um dinheiro para pagar a pós à vista. E aí, novamente, como é que você vai se manter lá? Não sei, mas vai dar certo. É isso. É isso. Chegando já lá, percebi que faz parte de você ter essa fé, essa crença. E aí, engraçado, meu sócio, depois eu chego nele também, ele é mais racional e pessimista nesse aspecto.
E aí eu vou puxando ele obviamente ajuda em outras coisas e eu vou puxando em outra, mas tem que ser, né? Tem que ser. E aí passei uns perrengues do cacete em São Paulo no começo, porque, enfim, não conheci, fui morar num lugar super barra pesada, fui na casa de colega que eu só conheci pela internet, porque não tinha outra forma de conhecer alguém aqui. Loucura. E aí começou a dar muito certo também, eu vim para estudar, mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar nesse instituto, como estagiário, eu mesmo já formado, falar, ó, só tem vaga para estágio. Falei, ó, vamos nessa, é estágio, vamos nessa. Às vezes precisa se submeter. Aí comecei a estudar lá, comecei a trabalhar, e aí com um mês, pouco que eu tava lá, eu tinha um professor que eles têm vários cursos, toda a área de design, de produto, de interiores, moda, é bem legal. Eles iam ter um workshop de Photoshop, essas coisas. O professor faltou. E aí eu tava na sala, onde tava também perto da sala dos professores. Eu vi eles falando disso, que tinha falado ao professor. E aí um cara de pausíssimo, falei, gente, tudo bem? Tá faltando um professor, né? Vai faltar. Ele, gente, aqui, tô achando alguém, procurar alguém. Aí eu falei, olha, eu posso dar aula de Photoshop. Sério? Cara dura da porra. E ele, sério, Vicente? Opa, vamos nessa. Aí eu dei a aula essa semana desse workshop de Photoshop, que eu sabia. E aí os alunos amaram, e aí eu comecei a dar aula de Photoshop e de outras coisas dentro do instituto. Então, basicamente, eu comecei a estudar, a trabalhar e ia dar aula no mesmo lugar. Então, eu chegava no IAD às 8 da manhã e ia até às 11 da noite. E aí foi que começa a te preparar, te dar essa bagagem para você começar a empreender no futuro, assim. Na verdade, me deu uma bagagem primeiro de conhecimento de vida, né? Porque assim, eu morava em Rondônia, que era uma realidade completamente diferente de São Paulo. E aí, de repente, eu vou lá para Higienópolis, um bairro nobre, que não sei o quê. Nunca tinha chegado perto desse universo. Os alunos, imagina, a faculdade é muito cara, do IAD. Era muito cara e continua sendo cara. Então, assim, o sobrenome dos alunos era todo nome famoso, não sei quem, Skin Cariol. Os nomes eram tipo Lorenzetti, era muito engraçado. Caraca. E era só os filhos dos donos de alguma coisa, assim. E eu acho... Entendi. E aí, então, me ensinou muita coisa, desde até como me comportar em alguns ambientes, que eu não tinha a mínima ideia. Negócio de vinho, eu não sabia tomar, eu tomava aquele vinho doce, eu fazia tudo errado, tudo errado. E aí, então, me deu uma bagagem também de vida. E aí foi incrível, e aí eu fiquei muitos anos lá, até que eu resolvi ir para outras agências, eu queria conhecer algumas outras agências de design lá em São Paulo. E aí comecei a trabalhar com design de embalagem, que é uma coisa que eu adoro também. E quase me tornei sócio de uma outra agência, mas aí é engraçado, aí vai te pegando umas coisas. Isso ainda o Razões não tinha surgido. Tava quase virando sócio de uma agência de design, que eles trabalhavam com embalagem, algumas coisas de embalagem, mas sei lá, embalagem de um... Não é nem pneu, era tipo de uma rosca de pneu. Aí eu ficava fazendo lá, tipo, 3 meses uma rosca, uma embalagem, uma rosca de pneu. Aí eu comecei a me questionar, tipo... Não é possível que tenha só isso aqui, gente. Eu vou ficar isso aqui fazendo a embalagem de uma porra de uma rosca. Posso mais do que isso. Eu posso mais do que isso. É muito louco isso, né? Não era uma coisa que eu sofria fazendo, mas com o tempo você começa a se questionar que você pode fazer um pouco mais. Mas eu acho que essa é a grande sacada, na maioria dos casos, Vicente, da pessoa que começa a olhar pra si e fala assim, putz, cara, eu tenho mais potencial que isso. Sim. Eu posso dar mais resultado que isso. E isso, na maioria dos casos, é o que faz a pessoa começar a pensar diferente, que faz começar a buscar coisas diferentes. Alternativas. Né? Porque na maioria dos casos, o que a gente percebe? O cara tá lá no emprego X, Sim. tá às vezes no emprego que nem gosta, ganhando um valor que ele nem gostaria de ganhar. Sim. E aí ele fala assim, eu acho que eu mereço isso mesmo. E aí o cara não busca nenhuma outra opção, não busca nenhuma outra alternativa, porque na cabeça dele ele tá no lugar que ele deveria estar. Exato, isso é muito doido, isso acontece demais. E cara, assim, hoje em dia a gente faz muito trabalho com muita gente que passa por vários problemas sociais, assim. E aí eu acabo conhecendo muita gente de comunidade e tal, e aí eles falam, para algumas pessoas que conseguem fazer um projeto ali dentro de comunidade, eles falam que é mais, e realmente é mais difícil. Não vamos dizer que é... beleza, gente, é só você ter vontade e tudo bem. Não, gente, na favela você começa cagado. Você tem uma desvantagem. Você tem desvantagem. Não tem o que fazer. Isso é um fato. E uma delas é de que você é imbuído a acreditar que você não vai sair da favela.
Isso é um fato também, mas o outro fato que a gente também precisa destacar é que isso não é determinante. Exato. Não é determinante. Não. Dificulta, óbvio, o desafio é maior, Até mas porque não é tem muita determinante. gente que não nasceu na favela e Exatamente. tem uma vida mediana, medíocre. Aham, Mas concordo é plenamente. muito doido isso, que a gente não é ensinado a querer algo A querer mais, pô. maior, a É, querer mais, né? é Então isso. é muito maluco isso. E talvez se eu não tivesse passado por todas essas coisas, eu também não teria pensado. O Razões não tinha surgido, né? O Razões foi resultado. Hoje em dia eu vejo claramente isso, ele é o resultado do que eu passei na vida, seja as coisas boas ou ruins, mas essa forma de acreditar que as coisas iam dar certo, acho que foi a grande determinante para ele ter surgido. E aí, quando você termina esse processo de Isso. quase virar sócio de uma agência e tudo mais... Eu tava já no final ali de uma quase sociedade. E aí não tava muito contente, mas assim, tava seguindo, né? Somos adultos, já tinha 20 e poucos anos, já tinha maturidade suficiente para continuar fazendo as obrigações. Mas as inquietações começavam, e aí o que aconteceu foi no dia 2 de agosto de 2012. Uma amiga publicou um post no Facebook, na época, estava começandinho ali, ela publicou uma matéria de coisas legais que as pessoas faziam uma para outra, uma coisa assim. E aí eu comentei no post dela, existem razões para acreditar. Basicamente. E você comentou isso, existem razões para Exato, acreditar. comentei isso durante o dia, no dia 1. Aí eu dormia muito tarde, hoje não mais, mas eu dormia muito tarde, e lá para as 2 da manhã, eu acordado ainda, me veio essa ideia de criar um blog para contar coisas legais que acontecem na vida das pessoas. Zero pensando em negócio, totalmente tipo, pô, passar isso pra frente. Totalmente querendo contar história boa, sem nenhum... E assim, se Viés. tivesse sido com viés de negócio, ótimo, mas não foi. Não, e talvez tu nem teria feito, porque daí em Talvez. termos de negócio ninguém ia falar que ruim, não ia né? dar certo, então eu nem ia fazer. Tem muito mais, nesse caso, tem muito mais razões pra achar que o negócio era... Exato. Não era viável do que... Não, totalmente. Até porque, bom, surgiu a ideia, fui lá no domínio, coloquei, não sabia mexer em Blogspot, essas coisas, mas criei, registrei. E aí comecei a escrever. O nome, obviamente, veio daí, Razões para Acreditar, comecei a escrever. Ah, era um blog mesmo, você escrevia. Era blog. Ah, tá, Não foi nem direto em rede social. Eu criei o blog, fui lá no template do WordPress, escolhi coloquei razõespraacreditar.com e eu comecei a escrever as primeiras matérias. Na verdade, durante 4, 5 anos eu escrevi sozinho todas as matérias. E lá naquela época já começou a ter uma audiência? Aí o que aconteceu? Escrevi... Todo dia você escrevia? O quê? Todo dia você escrevia? Todo dia, várias matérias. Todo meu horário de almoço, no final do dia, eu escrevia. Caraca, constância total. É nesse tempo que você comentou comigo hoje de começar, que você vivenciou o princípio do tempo de ter que fazer muito e não ter não dava um resultado visual, assim? Sem dúvida. Porque o site começou a ganhar uma audiência razoavelmente rápida, mas o problema é que eu não sabia o que eu fazia com aquilo, em termos de negócio. Porque, assim, ter várias visualizações não quer dizer muita coisa se você não faz algo. Sim, é só um número até só um número? Sim. Então, por exemplo, quando eu comecei, no começo, obviamente, pouquinhas, mas aí eu já achava o máximo, vendo lá o negócio do Analytics, 10 views, 9 views por dia. E era divulgado aonde? Só Facebook? Você divulgava o link das matérias? Não tinha Facebook. Eu não tinha Facebook. A página não existia. Vinha do Google e tal, essas coisas. Totalmente orgânico. Totalmente. Caraca, aí véio. As pessoas começaram a pedir, falaram, faz uma página no Facebook. Eu falei, eu não sei mexer, vou tentar. Aí criei a página no Facebook. Tanto que a página tem exatamente o mesmo tempo de razões. E aí, beleza, comecei a fazer isso. Coloquei as matérias e começou a levar tráfego de lá. Mas não era, e nem era o principal tráfego. Hoje em dia ainda é. Aí o que eu fiz? Novamente pensando... Aí eu tenho essas obsessões que tipo, beleza, eu sou obcecado pelo site, aí eu, obviamente eu queria fazer isso, mas aí eu ficava trabalhando e nos horários que dava eu escrevia matérias, que eu achava o máximo já de pegar essas histórias, que já era muito legal. E aí eu entrei em contato, eu vi um blog que eu adorava, que era o Hypeness, que era um blog de inovação, criatividade e tal. Na cara de pau, novamente, mandei um inbox não, era Messenger no Facebook, o Messenger, Sim. meu Deus. Pro cara, o dono, eu falei, Amy, era o nome dele, eu
tô com um site aqui de coisas boas, tipo, fingindo que era uma coisa grandizona, assim, não era. Gostaria de levar algumas histórias ou razões pro teu site, que eu acho que faz sentido, acho que tem umas coisas e tal. E aí ele demorou pra responder, respondeu, falou, cara, que legal essas histórias, tem tudo a ver com a gente e tal. Ó, a gente não ganha dinheiro, mas se você quiser, tá aqui o login, você escreve quando você quiser. Aí Pra escrever no site desse cara. ele tacou o login, imagina se alguém faz isso, do login do site pra escrever. E aí o que eu fiz? Peguei as histórias que tinham razões e eu comecei a levar pra lá. Várias que eu achava muito legal. E aí, como ele já era grandinho, já tava andando, assim, Era de só site também. Só Meu, que negócio, parece que a gente tá em outro da mundo, caverna, né? né, cara? Que loucura. Aí, o que aconteceu? A segunda matéria que eu fiz pra eles explodiu de audiência. Explodiu. Foi um sucesso Falava tremendo. do que a matéria? Falava de uma história de amor. De um casal, de uma mulher que apoiou um cara que ele foi na época pro Afeganistão, e aí pisou numa bomba, aí perdeu as pernas, e aí mostra toda essa proximidade dela de ajudá-lo o tempo todo, e aí tem uma foto muito bonita que é ela carregando ele literalmente nas costas. E aí a capa é com essa foto, enfim, e aí contando a história, e aí assim, tipo, bombando. E aí o M na época falou, Vicente, o que tá acontecendo aqui? O servidor não tá aguentando de acesso. Eu falei, Você caraca. tá brincando. E aí caiu o servidor de tanto acesso. Ele falou que nunca tinha caído. E aí o Razões eu colocava embaixo. Post por Razões para acreditar. Era a única coisa que eu podia fazer por Razões era aquilo. Sim. E aí foi muito legal, porque muita gente nesse dia entrou. E aí nesse dia, o Razões para acreditar teve 80 mil acessos. No site sem divulgação nenhuma, assim, Nada, tipo... nada. É muita coisa, né? Pô, Naquela era. época mesmo, Não, né? imagina, tinha dezenas num dia e no outro teve 80 mil. Aí eu falei, pô, aí que eu acho que eu me liguei que tipo, a galera quer ver coisa boa também. A galera não quer ver só coisa ruim. Porque quando eu criei, todo mundo falava, ai, se sente, nossa, ai, pô, muito legal, mas quem que vai ver? Quem gosta de ver isso aqui? Quem gosta de ver? Não é Porque- vendável, né? Não, e assim, as histórias não são extraordinárias, elas são ordinárias, no sentido de são histórias do cotidiano. Então é de alguém que ajudou uma senhorinha, é um porteiro que fez alguma coisa legal. As histórias são muito simples. E aí falar, como que vai isso vai... Isso não é notícia, até falavam isso não é notícia. E aí eu falava, mas quem que determinou o que é notícia e o que não é? Porra. E aí eu falei, não, é isso que eu acredito e vou continuar escrevendo. E aí começou a ganhar uma robustez ali de audiência, novamente, sem ganhar grana nenhuma, escrevendo nos horários que dava. Comecei, as matérias minhas começaram a dar muito certo no Hypeness, e eles começaram a ganhar acesso, começar a audiência, começaram a ganhar posts também, começaram a fazer publis, então eles começaram a ganhar uma graninha ali. Aí eu comecei a receber também por matéria, que era uma prática bastante comum, era tipo, sei lá, R$7 por matéria. Nossa, R$7. É, meu filho, o negócio era... Nossa! Era Independente punk. se bombasse ou não, era 7 Independente conto. se era foda. Nossa, Era não... era muito pouco, mas enfim. Tá. E aí, Nossa. passou já um tempo, já alguns anos, eu já desisti da agência, sabia que não queria ficar mais. E aí desfiz o que já estava quase andando. E aí eu tinha um outro grande sonho que era de estudar fora. E aí, como eu estava na época dando aula, fazendo várias coisas, eu juntei uma graninha e tinha comprado um carro na época. E em São Paulo é uma loucura. Nossa. Não faz sentido nenhum. não E não faz tinha sentido. Uber também, né? Nossa, e o táxi que era o Bica, caro lá pra bica. caramba, né? E aí, eu comecei a R$7, mas esse valor foi começando a aumentar. E aí chegou um período que eu tava ganhando 10. o equivalente. Aí aumentou. Eu tava ganhando meio que o equivalente ao que eu ganhava na agência. Pô. Só pro Hypeness, escrevendo 2 matérias por dia. Porque o que aconteceu? Eu virei meio a elite do Hypeness. Que as minhas matérias eram que davam mais certo. Então eles pagavam mais pra mim com o tempo. Eu tinha uma galera que entrava e ganhava 7, aí eu comecei a ganhar tipo 100 e pouco. Porra. Porque, porra, se ele levava audiência, ganhava de 100, né? Beleza. E aí fui pra Londres fazer um intercâmbio, sonho da minha vida, que foi demais. Eu me vendi o carro na época para pagar e tal. Fui, ótimo. E voltei completamente endividado. Completamente endividado, não tinha noção nenhuma de administrar dinheiro, não tinha nada. Completamente Você tá brincando. irresponsável. Mas endividado, tipo assim, você fez conta lá, então você não...
conta vem contigo? Tipo, como é que é isso? Porque eu levei um dinheiro, óbvio, Tá. mas o dinheiro foi acabando, eu não calculei direito o negócio. Aí o que aconteceu? Como eu tinha ganho uma graninha já, eu tinha um limite alto no banco, comecei a ter um limite Aqui, no Brasil. no banco aqui do Brasil. Aí eu sou tão maluco que eu cheguei em uma época a sacar no ATM lá, como se fosse daqui, direto no caixa. Tipo, a coisa mais cara possível do mundo é fazer isso. Tipo, pegar uma conta. Nossa, do exterior, Nossa, tipo, juros nem de cheque conver- especial, Nossa. tudo. Aí virou uma coisa. Uma bola Beleza. de neve. Voltei, E é isso endividadíssimo. que ensina, de fato, na prática, né? O que quê? a pessoa aprende dessa forma. Em Não, sem outras dúvida, foi a melhor palavras, coisa. Agradeço você aprende, demais. né? Agradeço demais. Hoje em dia eu sou super controlado, porque foi foda. Voltei endividado, sem trabalho, porque no hype nesse começou a depois diminuir, enfim, tal. E a grana tinha que continuar para viver. Comecei a trabalhar na 99 Jobs, que é uma empresa de recrutamento de pessoas. E, novamente, o Razões sempre andando, mas andando sem nada. Tipo, site, blog. Mas tudo. andando sem receber nada, Tá, basicamente. só Tava uns- só sustentar por amor. Por amor, total. Uns 5 anos por aí. Caramba, a gente olhando assim é muito tempo, né? Tipo, Tempo. Tem gente, quando alguém fala, ai, nossa, é tão legal, mas não deu certo. Quanto tempo você tá fazendo? Um mês. pois é, não viralizou ainda, né? Não viralizou ainda um mês, né? Tá brincadeira? É foda, a galera tem não uma tem coisa a noção, imediatista né? e acha que, às vezes, quando alguém explode, é Por acaso. por acaso. E assim, obviamente que tem as exceções à regra, mas a gente tem a regra, que é tempo. Não tem o que fazer. Não tem como burlar, né? Não tem. E aí, o site já tinha um tamanho ok do Razões, mas novamente, chegou a ter, sei lá, 3 milhões de acessos por mês. Era Nossa, bastante. muita coisa, né? Era bastante, dava uma graninha de AdSense. Só porque a gente não fazia nada com marca. Eu não fazia nada com marca porque também eu não sabia como que chegava neles. Sim, conhecimento de negócio não era Eu não tinha ideia, porque como era uma coisa muito nova, no sentido, beleza, já tava entrando mais os influenciadores, mas ainda era muito forte os sites. Então tinha o Hypeness, tinha o Papo de Homem, tinha o Update or Die, tinha uma galera que fazia conteúdo, mas que não era influenciador. E só porque o dele tinha nicho, o meu não tinha um nicho comercial. Pra que eu ia vender? Sim. Não tinha claro ainda. O avatar não fica definido, né? Não. Quem que consome, né? E que marca que vai estar ali. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma matéria de um cara que estava saindo da vida de negócios para abrir uma padaria em São Paulo. Tipo, encheu o saco de trabalhar no mundo corporativo. Na verdade, teve um monte de problema de saúde. E foi abrir uma padaria. Um amigo meu que indicou a história. E as pessoas, o Marcelo, que é meu sócio até hoje. E fui contar a história dele. Ótimo. A matéria bombou no Razões, no Hypeness e tal. E aí ficamos amigos. Só que aí aquela história lá do processo todo, a padaria que trabalha com comida é uma coisa muito maluca, que é muito trabalhoso e pouco resultado e muito gasto. Sim. Muita energia, pouco retorno. Exato. E aí depois de um ano, a padaria não se pagava, tipo, ele gastava tanto e a padaria lucrava tanto, a padaria custava o dobro. E aí depois de um ano ele não aguentou mais e vendeu a padaria. E aí foi aquele momento de virada de jogo, eu acho. Ele vendeu, voltou pra Bahia, que ele é baiano, e a gente conversando pelo chat, ainda pelo Messenger. Eu tava nesse momento, assim, tipo, puta merda, eu já tô há 5 anos escrevendo pro Razões. Eu queria que o Razões pagasse minhas contas, que o Razões fosse um negócio. Mas eu consegui me dedicar ainda mais pra isso. Exato, porque até então ainda era só nos horários que eu podia. Aí eu falei um pouco dessa minha inquietação pra ele, e ele também tava nesse processo. Bom, vendi a padaria, não sei o que eu vou fazer agora. E aí foi quando eu chamei, ele falou, Marcelo, olha, você tem um conhecimento de marketing, de administração, de gerencial, muito mais aguçada que a minha, que você trabalhou em um monte de empresa, e pensa em negócio muito melhor que eu. Vamos... O cara da padaria. O cara da padaria. Então vem ser meu sócio. E aí, só porque assim, eu não tinha dinheiro pra pagar ele, e ele também não tinha dinheiro pra entrar. Então, entra e a gente... Vai do caminho, a gente resolve. Porque não ia ganhar dinheiro agora. Falou, o Razões não dá dinheiro, não tem nada ainda, mas vai ter. Tem muito potencial. Eu falava pra ele, eu sei muito bem o que Razões pode virar. Eu só não sei como. E aí ele acreditou no negócio da fé aí, acreditou no potencial e no que poderia ser.
E aí a gente começou a trabalhar juntos. E aí depois de 1 ano e meio juntos, ainda sem nada, depois de 1 ano e meio a gente conseguiu fechar o primeiro projeto. Foi um projeto que a gente fez com a Johnson's. Que aí foi quando a gente começou a entender um pouco o que as marcas queriam, né? Então o que a gente fez? A gente cansou de tentar ir nas agências e falar do Razões, e as agências, pô, muito legal, vocês são ótimos. Legal. E Não- dar o dinheiro pro outro. Exato. E ficava dando para todos os outros sites. Falei, caceta, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um projeto e vamos sair para bater direto com as marcas, direto com as empresas, e não só a agência. Aí a gente fez um projeto que o projeto é o seguinte, é um curso para os pais aprenderem a fazer penteado das filhas pequenas, dos pais homens fazerem penteado nas filhas. E aí, simples assim a ideia. A gente pegaria um salão, chamaria todos os pais, tudo de marmanjo, que não sabe mexer em nada, nas crianças, nas meninas, e ensinaria ele a fazer chuquinha, a fazer trança e tal. E aí a gente começou a procurar que marca que poderia entrar nesse universo. E aí a gente chegou na Johnson's Baby, batemos na porta dele, literalmente, num e-mail que a gente conseguiu da diretora de marketing. E aí, miraculosamente, ela adorou e chamou a gente para uma reunião lá. E aí, imagina, tipo, a gente não tinha dinheiro pra nada. Putz. Sério, é muito, sabe, o Marcelo ia de bicicleta, porque não tinha dinheiro. Cara, pra reunião com Ah, a Johnson é? de bicicleta. E aí eu pegava busão, sabe quando você entra e acabou o bilhete? Sim. Aí eu sempre dava esse truque. Putz. Durante um tempo, porque eu não tinha. Aí eu chegava e passava, ai moço, desculpa, 3 paradas, vou ficar aqui. Era esse naipe, era Caraca, ainda pra reunião com a Johnson, as maiores empresas. Aí a gente foi lá, Bizarro, é muito foda, cara. Ô, Mas só tem muita cara pegando de esse pau. gancho assim, porque a maioria, assim, vamos dizer assim, a maioria das pessoas quando chega nessa etapa, nessa fase, é o momento que a pessoa desiste muitas vezes, Sim. né? É muito mais comum a gente ver pessoas em situações como essas, em circunstâncias como essa, desistirem. Sim. Quando você decide persistir e você fala, pô, razões pra acreditar, você fala razões pra acreditar no quê, cara? Por que você decide continuar mesmo com tanto perrengue? Porque, olhando de fora, assim, tinha N outros cenários muito mais fáceis, né? Sim. Você arrumar um emprego, você... Super. Trabalhar né? em agência de publicidade, Isso. várias coisas. Sim. Então, o que é o fator pra você pra continuar passando esse perrengue e razões pra acreditar no quê? Pois é. Quando eu descobri que eu gosto de... Não é nem contar a história, eu gosto de ouvir história de pessoas comuns, pessoas normais. Então, a coisa que eu mais acho foda é tipo, sei lá, tô viajando no interior de Minas, aí a gente chega numa casinha lá de vende pão de queijo, aí eu sento lá e tem a senhorinha lá. Aí ela começa a falar a vida dela. Pra mim, isso é o mais legal. Da viagem, das coisas. São essas histórias. E o Razões é isso. O Razões é um celeiro de histórias de pessoas comuns, fazendo coisas incríveis, mas são pessoas comuns. Uau. E eu acreditava e acredito que essas pessoas podem nos ensinar muito. Muito. Eu aprendo muito com elas. E eu achava e tinha certeza que as marcas podiam entender isso. Podiam achar que não precisa ser só publicidade com ator para dar certo, para vender. Que as pessoas normais são as mais legais de falar do seu produto, ou nem falar do produto, mas estar dentro desse universo. Então eu sempre acreditei que contar essas notícias boas deveria ser meu negócio. Então, a gente pode dizer que, tipo, razões para acreditar que o mundo pode ser melhor, talvez. Que a gente pode ser melhor. Que a gente pode ser melhor. Que é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, que é quando as pessoas falam, eu quero mudar o mundo. Aí eu sempre falo, mas que mundo, cara pálido? Que mundo é esse? Você ser uma pessoa melhor, você ajudar nas coisas da sua casa, você ser um amigo legal, você ser um esposo legal, isso já é mudar o mundo pra caralho. Não fica achando que, não, mas eu tenho que Grandes feitos. fazer uma coisa muito grande, eu tenho que mudar, eu tenho que abrir uma ONG, não sei o quê. E aí eu falo, cara, mas tenta primeiro ser uma pessoa melhor, que dá trabalho, viu? Porra. Não é normal, não é fácil ser uma pessoa legal, no sentido de uma pessoa com valores, uma pessoa que
tem preceitos muito claros. Não é simples, digamos. Tenta primeiro fazer isso, ser uma pessoa correta. Isso já muda o mundo pra cacete, porque as pessoas já vão te ver, já vão se espelhar em você. Se inspirar, né? E você falar que quer mudar o mundo, pra mim, não quer dizer nada, nada. Então, eu sempre questionei quando fala que quero mudar o mundo, eu falo, que mundo? É o seu bairro, é você, é a sua família, que mundo é esse? São seus amigos? E esse princípio eu sempre levei muito claro, assim, pra tudo. Com o Marcelo também e tal. Ele, durante um tempo, ele ficou bem receoso de talvez não dar certo, e eu que ficava puxando ele, falava, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber que tem coisa legal acontecendo, e as marcas, por consequência, vão saber também. E isso era uma época em que não se falava muito em causas sociais, em inspiração. Hoje em dia só Até tem, porque não era algo muito vendável, né? Exato, não era, agora é. Por causa do negócio de ESG, todo mundo querendo ficar bonitinho, as marcas todas agora querem fazer uma coisa legal. Hoje você falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas hoje aquela necessidade que a pessoa tem de parecer boa faz com que tenha mais atenção pra esse tipo de coisa também, né? Tem também. É engraçado isso também, porque assim, a gente... O Razões, como virou uma referência de... Toda vez que alguém vê uma coisa legal, as pessoas lembram do Razões. Isso pra mim é foda demais. Pô, tipo, você criou uma marca. E mais que a marca, um universo dentro da cabeça da pessoa. Quando acontece uma coisa boa, fala, lembrei do Razões. Isso é muito legal. E aí, naturalmente, você tem pessoas que se aproveitam disso e fazem alguma coisa pra querer aparecer. Mas até aí já é outros 500. Mas existe. Existe. E Putz. marcas também, novamente. Uau. Mais do que pessoas. As marcas, muito mais que isso. Então, elas fazem um projeto. E aí, inclusive, quando procuram e a gente vê que tem uma coisa não muito coerente, a gente não faz. Entendi. Não faz. Tipo, não tá de acordo. Por exemplo, uma vez a gente, no auge da pandemia, 2020, uma marca queria ir numa comunidade que, imagina a comunidade, tava todo mundo ferrado, sem trabalhar, porque geralmente é quem trabalha em faxina e tal, que tinha que sair, não podia. Com necessidade de comer, aí eles queriam fazer uma distribuição de picolé. Nossa, nada a ver, né? Aí a gente falou, cara, não faz isso. As pessoas estão passando fome, vocês vão levar um picolé pra casa das pessoas, vocês são loucos. Mas é porque é da marca, não sei o quê. Eu falei, mas foda-se se a marca tem a ver com esse universo de sorvete. Não é o que as pessoas precisam. Nesse momento, né? Aí eles, mas isso que a gente vai fazer? Uai, dou cesta básica. Mas não é o universo da marca. Mas e aí, cara? Mas você tá ajudando, você tá fazendo uma coisa. Daí que você percebe se tá preocupado em de fato contribuir ou de fato entendi. Isso acontece demais. Entendi. E aí, enfim, foram fazer as doações de cesta básica. Mas hoje em dia, com o universo... Talvez não seja tão o universo da galera do marketing digital, mas no universo onde eu tô próximo, que são das grandes marcas, tem uma coisa muito forte que todas as marcas querem estar perto, que é um tal de ESG, que é basicamente uma sigla que é de Environment, Social e Governance, que é tipo o meio onde a gente está, o social e a governança das empresas, das marcas. Então, todos esses pilares as marcas querem estar bem na fita, digamos. Então, elas têm trabalhado para fazer projetos sociais, para diminuir como é que fala? A poluição de não sei o quê. Tá. Só que, causas ambientalistas, isso, tá. Obviamente que isso é ótimo, mas o problema é que isso vem embalado numas projetos que não são efetivos. É só para eles ficarem bem na fita. Então, isso é muito comum também. Isso me incomoda profundamente. Entendi. Tá, aí só pra não... Pra gente estar indo em outra Não, coisa. mas só pra não... Porque eu fiquei curioso. Quando você chega lá na reunião de John, seu sócio vai de bicicleta e tal. E aí, cara? E aí que a gente tem que dar uma fingida, né? Fingindo que é uma... Pô, tá dando certo, né? Businessman e tal, não sei o quê. E aí, pra essa ideia, a gente levou... sei lá, você já tem a produtora que vai fazer? A gente, já. Obviamente não tinha. A gente chamou, tipo, uma cara de uma produtora que você nem lembra quem era. E aí era tão amador que os caras foram de bermuda e lá na Johnson, eu não sabia, e nem eles sabiam que não pode entrar de bermuda. Então eles não puderam nem entrar na reunião, os produtores, porque eles estavam os dois de bermuda. Aí só eu e o Marcelo, graças a Deus, estava de calça e entramos, você vê o nível. E aí nos encontramos falando com a diretora de marketing, e aí era um projeto que eles queriam, ela falou que queria pro Dia dos Pais. Só que era tipo numa segunda, e o Dia dos Pais era no domingo da semana.
Aí ele falou, ó, já tá em cima e tal, se a gente fechar, vocês conseguem entregar o vídeo no sábado da ação? Claro. E o salão, qual vai ser? Aí eu falei, vai ser no Retro Hair da Augusta. Nunca tinha falado com eles. Uau! Sério, o nome que veio na cabeça, eu tinha visto já alguma coisa no Instagram não, né? No Facebook na época. Falei no Retro Hair da Augusta. Ah, nossa, muito legal lá. E os pais? Já temos aqui todos. Não tinha falado com ninguém, obviamente. E aí, cara? Uai, tinha que fingir, né? Tinha que fazer acontecer, era a necessidade ali, Se eu falasse que não né? tinha nada, eles não iam falar que não dá tempo. Aí a gente falou, não, a gente vai gravar na sexta, o curso vai ser na sexta, a gente edita na sexta à noite, no sábado de manhã, e entrega você no sábado à tarde. Tá bom. E aí fomos, aí eu fui lá na... Aí fecharam. Fechamos. Aí foi o primeiro recurso financeiro que entrou. Primeiro recurso que entrou. Isso a gente tava no quê? 2013? 2014. Ano de Copa do Mundo. É, que beleza, né? E aí, Ah. a gente... E aí, imagina, porque eu falei que ia ser no Retro Hair sem falar com ninguém lá, né? Aí eu falei, agora tem que ser lá, né? Aí eu fui lá falar com... Aí eu perguntei quem era a gerente. Fui pra gerente, falei do que era a ideia. Falei do projeto. Aí ela topou. A certeza ali, mais uma Cara, vez. Ela topou, você Caraca, acredita? irmão, que Ela loucura. topou, ainda disponibilizou. E não cobrou, porque lá o espaço do Retro Hair é lindo. E eles geralmente locam pra O2, pra locar... E eles iam usar, tipo, a Johnson usar o vídeo como um comercial, e ele distribuía onde? Isso que é o mais legal. Tipo, não era um comercial, era um curso onde a gente ia filmar os pais aprendendo a mexer nos cabelos. O produto da Johnson ia aparecer só no momento que eles estavam lavando o cabelo lá, que era o momento que tem que usar. Então era legal porque não era um comercial, era uma ação. Já era uma... A gente já tinha essa cara muito de, não vamos fazer nada encenado. Era como se fosse um publi, só que um publi correto, natural, do jeito que tem que ser feito. Uhum. Que é o que a gente acredita até hoje. E aí filmamos, foi 2 turmas que a gente conseguiu de pais mais velhos, mais novos. A gente tentou fazer um número de pais mais diferente possível. E aí a Retro Hair disponibilizou os profissionais, o salão e o dia inteiro, imagina, um pedaço do salão eles fecharam pra gente gravar. E aí a gente gravou, foi lindo. Entregaram a tempo. Pô, foi sensacional, eles amaram e foi lindo. Foi nesse dia que você entendeu que poderia virar um negócio de fato? Que tipo Foi. assim, putz, vou conseguir sobreviver disso? Eu já tinha eu já falei, bom, conseguimos entrar num universo que é de fazer projeto com as agências. Eu acredito que aqui é o nosso rumo. Só que assim, até a gente acreditar e até acontecer também demora. Então, assim, depois desse primeiro, não foi do outro rápido. Não foi tão rápido. E esse primeiro serviu, o valor que a gente recebeu na época, foi só para pagar um monte de imposto que eu tinha atrasado da empresa que eu já tinha aberto há um tempo. Ou seja, nem Marcelo nem eu vimos esse dinheiro. O que é mais louco ainda, porque a gente trabalhando novamente aí sem receber nada. Pô, então basicamente, cara, o que você fazia lá já em 2012, 2013 era produzir conteúdo, onde isso hoje é muito comum, né? Eu quero ser produtor de conteúdo e tal. Mas, porra, você faz isso numa época onde não tinha referência nenhuma, basicamente. A gente não tinha ideia de pioneiro total, assim. Não tinha ideia de produção disso, né? Que hoje em dia tem de o como branded rentabilizar content. também, né, Exato, cara? exato. Foi a primeira vez que a gente falou, a gente pode pensar numa ideia, apresenta para a marca, e é legal que a gente convida a marca para entrar junto, então por isso que os vídeos dão muito certo, porque é dentro do nosso universo. Tá, mas esse vídeo ele era vinculado aonde? A gente vinculou, se você ter ideia, a gente vinculou na época só no Facebook e no YouTube, do Razões que nem tinha ninguém. O Facebook já era grandinho, assim, sei lá, grandinho. E a própria Johnson, como gostou muito, eles publicaram no YouTube deles global. O que foi muito foda. Que da hora. É, foi muito foda. Caraca. E aí meio que começou a abrir porta, assim, porque a gente até então a gente não tinha um case. E aí a gente começou a ter um case que era legal, tipo, tem um case aqui, ó, com a Johnson. Aí abre muitas outras portas. E aí começou a abrir né? porta, a gente começou a fazer mais uns projetos, mas mesmo assim ainda demorou pra engatar. Tanto que eu fiz uma palestra esses tempos, aí eu fui olhar minha conversa com o Marcelo no Messenger, eu vi um print de 2018, que aí até então a gente já tava com 2018 com 3 pessoas já escrevendo, que a gente falou, o Marcelo falou, Vicente, você precisa sair de escrever e você precisa ficar comigo pensando nos projetos para a gente poder ter mais volume de coisa para conversa, vender. né? Aí a gente contratou uma pessoa, pagando um pouquinho também, que era o que dava, e aí depois tinha mais uma ou duas. Aí em 2018, eu tenho um print do Marcelo falando assim, Vicente, a gente não vai conseguir pagar a equipe agora e nem o nosso... Nem tinha labora, tipo, o que vai dar do nosso valor, estamos sem caixa. 2018.
Então, as coisas ainda demoraram para dar uma engatada. Tá, legal, pro negócio assim. se sustentar de fato, né? Então, E essa virada de chave chegou quando? aí o que aconteceu? Acho que em 2018 a gente já tava grandinho, a gente já tava com 3, 4 Mas aí já era Instagram, já tinha... Aí, então, quando a gente abriu o Instagram em 2017, eu acho. E aí foi quando a gente começou a perceber a força do Instagram. Porque até então eu não tinha tanta noção, eu usava o meu, pessoal. Mas normalmente, aí a gente, olha essa ideia, uma amiga minha falou, Vicente, o Razões não tem Instagram não? Eu falei, não. Aí ela, vou criar. Aí ela que criou e me mandou assim, tipo, não foi nem eu que criei. Caraca. A Você sorte vê. você não perdeu o domínio lá do Instagram. Não, maravilhoso, imagina. E aí, a gente começou a ganhar seguidores com uma certa velocidade no Instagram. Porque até então a nossa maior força era o Facebook, só que o Facebook nunca foi muito rentável no sentido de publi pra gente fazer, porque não era um ambiente onde as marcas almejavam ter. Então a gente publicava o publi no site, às vezes no Facebook só. Com o Instagram, a gente começou a ter barganha. Porque rapidamente a gente começou a ter muitos seguidores. Então em 2018. Não, entregava muito naquela época ainda, né? Era muito mais Era viral. maravilhoso, era maravilhoso. Uma época maravilhosa. Então, por exemplo, em 2018 a gente já tava com 200 mil seguidores. Foi muito rápido que a gente ganhou. Caramba. Porque, bom, primeiro também era tudo Você já mato. tinha uma audiência também em outras Não, e a plataformas. gente já sabia, eu rapidamente saquei qual que era que dava certo no Instagram pra viralizar. Então, foi o que a gente começou a fazer. Vídeos, textos, tudo que eu já sabia que dava certo, que as pessoas queriam mandar uma pra outra e tal. Então, eu já comecei a fazer. Começou a dar muito certo. E aí, a gente começou a fazer publi muito vinculado a soltar no Instagram. E aí foi, beleza, então a gente começou a ganhar um volume ali de publis. A gente faz muito publi até hoje, muito pro Instagram. E aí, começamos a ter mais de um produto. Então a gente tinha esses projetos especiais, que são esses da Johnson, que a gente faz até hoje. A gente tem os publis, que são pro Instagram e para as outras redes, mas principalmente Instagram. E a gente tem o que a gente chama de Brand Channel, que é para quem tem site, a gente cria um espaço próprio dentro do nosso site para a marca falar de alguns assuntos que tem a ver com o universo dela, mas tem a ver com o nosso universo. Então a gente vendia os 3 juntos, a gente vendia só um, que era o nosso... E aí começou a virar um negócio. E aí já tava mais engatando. E aí eu acho que no entendi. final de 2018, eu ainda tava trabalhando na 99 Jobs, fiquei 2 anos trabalhando lá, aí eu saí de vez. O Marcelo falou assim, não dá mais, pela demanda que a gente tá tendo de coisas, é hora de ficar sozinho aqui no Razões, e aí a gente já consegue tirar algum salário, mas muito pouco ainda, mas que dê pra gente pagar as contas, mas você precisa estar aqui 100%. E aí foi muito legal, porque eu acho que a partir do momento que eu saí de todas as outras atividades, foquei só nas Razões, foi uma das coisas que começaram a acontecer. Isso foi muito legal, porque, querendo ou não, você divide a sua energia e seu tempo, e aí as coisas começaram a dar uma decolada boa, que foi muito legal. Aí então, por exemplo, em 2019, eu lembro da data do tempo, em 2019, abril de 2019, a gente tinha 400 mil seguidores, o que já era um volume razoável, de grande. E aí, o que aconteceu? A gente já estava lá no Razões, fazendo os projetos e tal. A gente contou a história de um guardador de carros lá do Rio de Janeiro. Pô, mas em 2019 a galera já tinha muita gente fazendo dinheiro com o Instagram. Já. Então já era uma porta de entrada, de visibilidade gigantesca. Sem dúvida, a gente já estava muito claramente chegando nos lugares por causa do Instagram. O Instagram já virou o nosso carro-chefe. Entendi. E muito doido, porque assim, imagina, o Facebook a gente demorou 10 anos para ter 1 milhão de seguidores. O Instagram a gente demorou 2. É muito bizarro. Tá, como que é? No Facebook? No Facebook a gente demorou 10 anos para ter 1 milhão de seguidores. Mas partindo do zero. Quando você começa o Instagram, você já não tá mais no zero. Você já tem uma bagagem... De pessoas que já conhecem a gente. Já e tem o poder, obviamente, muito mais viral também, né? O próprio Instagram é uma ferramenta muito poderosa para isso. E entregava mais, enfim. E então, em 2019, a gente já tava com 400 mil. A gente tava fazendo esses projetos especiais e tal. Já tava com uma equipe de 5 pessoas, já é alguma coisa. Aí o que aconteceu? A gente soltou um vídeo de um guardador de carros lá no Rio de Janeiro. Ele ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Ele colocou... Tava chovendo lá em Copacabana e fica alagado às vezes. E aí ele colocou uns caixotes para ela passar por cima e não se molhar. E aí a gente postou esse vídeo pelo gesto de gentileza dele. E o vídeo assim... explodiu, assim, absurdamente. E aí a galera começou a querer ajudá-lo.
Falei, vamos tentar ajudar esse cara, ele é muito legal, piriri pororó. E aí eu falei, cara, vamos tentar achá-lo, porque até então a gente soltava muita coisa, mas não tinha essa proximidade tanto com os personagens. Vou atrás desse cara. Aí eu publiquei, fiz um outro post só com um print do cara. Eu falei, gente, alguém sabe quem é esse cara aqui? E aí é muito doido, porque as pessoas falam, eu sei quem é o Capoeira, ele trabalha aqui em Copacabana, blá, blá, blá. Achamos o Capoeira. Peguei o telefone de uma pessoa que morava na rua que ele guardava o carro, que ele dormia lá. Liguei pra ela, falei com ele de manhã. E aí ele falou, cara, eu perguntei como é que estavam as coisas, né? E como é que tava a repercussão. Obviamente ele não sabia o que estava acontecendo, não tinha Cara, ideia. nem imagina. Não tinha ideia. Eu falei, olha, o vídeo seu tá viralizando e tal, os gestos que você ajudou e tal. E isso você tem a certeza também que o cara fez porque era genuíno, não porque ele nem queria sabia que tava sendo aparecer. filmado. Nem sabia que tava sendo filmado. Caraca, que da hora. E aí ele falou, olha, aí ele falou, cara, eu perguntei, qual que é o teu sonho, Capoeira? Aí ele falou, meu sonho é dar uma casa pro meu filho. Putz. Porque se eu morrer, ele falou várias vezes, se eu morrer, eu quero deixar essa casa pro meu filho. Aí eu desliguei, aí eu falei, Marcelo, deixa eu te falar um negócio. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa pra comprar a casa desse homem. Aí ele, como assim, Vicente? Eu falei, não sei. Porque mexeu muito comigo e ele se emocionou. Enfim, ele falou várias vezes se morresse. Eu falei, vou abrir uma vaquinha. Aí eu fui abrir lá, fui lá no Vaquinha mesmo, sabe? Abri uma campanha. Coloquei assim, casa pro Capoeira. Uma foto que a gente tirou dele. Falei, gente, tô fazendo a campanha. Aí publiquei no Instagram. Cara, surreal, assim. Porque como a história já tava muito grande, quando as pessoas viram que tinha lá a vaquinha pra comprar a casa dele, a galera Efetuar. surtou, assim, de doar. E aí já tinham alguns famosos que já conheciam a gente, ou a história chegou até eles, e aí eles começaram a... Tipo quem, assim? A Astrid Fontinelli, a Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa fez uma sequência de 6 stories marcando a gente. A gente saiu de 400 para 600 mil em uma semana. Ela marcou, Caramba. a Fernanda Gentil marcou, a Lancelotti, um monte de gente que a gente nem sabia que seguia a gente, falou da história, colocando stories marcando a gente. E aí em 3 dias a gente arrecadou 189 mil. 3 meses? 3 dias. 3 dias? Nossa! 3 dias. 3 E dias. aí? E aí foi uma loucura, né? Saiu no Jornal Nacional, falando capoeira, eu conversando com ele, foi bizarro. Uma atriz da Globo, Alice Wegman, também entrou na história, querendo ajudar. O Luciano Huck levou um caos. Mudou A completamente. Ana Maria Braga falando com ele cara. no outro dia. O cara não entendia nada que tava acontecendo, né? Foi foda. E aí, porra, a gente ficou felizão. E aí... Oi, e aí, como é que... Esse dinheiro vai pra onde? Como que, por exemplo, como funciona a vaquinha? Eu não faço ideia como funciona uma vaquinha, cara. Eu também não fazia. Tanto que eu criei na minha conta. Tipo... Aí eu falei, puta merda, vai entrar esse dinheiro da minha grana, tô fudido. Porque aí depois tem que declarar e tal. Aí o que a gente fez? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Ele não tinha nem conta, corrente, nada. Aí falou, vamos fazer as coisas com calma. Vamos comprar a primeira casa. Que falou, olha, a prioridade é a sua casa. E aí foi legal, porque assim, como foi a primeira coisa que eu falei pra ele comprar, a gente já conseguiu garantir. Porque é foda, porque às vezes você O lida total com... chegou quanto de grana? Esse 170... Ah, tá. Aí não, porque a gente encerrou rápido, mas foi isso. 180 e poucos no final. Entendi. E aí, falei, olha, procura uma casa que a gente já vai comprar pra você. E aí foi legal, porque assim, ele achou a casa rápido, e aí eu Lá consegui... no Rio mesmo. Lá no Rio. Não foi a melhor casa, mas enfim, aí teve outros problemas que ele não escolheu direito, enfim, eu não tinha como saber. Mas aí eu consegui transferir da plataforma do Vaquinha pra conta da pessoa. Então não veio pra minha conta, foi pra dela, já ajudou. E aí depois eu fui transferindo direto pra dele, porque ele depois de 1 mês, 2 meses, abriu a conta dele. Beleza. Cara, e aí mudou a vida do cara. A gente conseguiu móveis, conseguiu um monte de coisa, tentou ajuda psicológica, ele tinha umas questões com alcoolismo e tal, que a gente depois descobriu. Mas conseguimos cumprir essa missão de dar a casa pra ele, dar uma assistência e tocar a vida. E aí vocês têm contato com o cara ainda hoje? Sim, a gente inclusive fez uma não ele, porque ele faleceu depois de 1 ano e meio. Uau. Foi muito maluco. E ficou a casa pro filho Pro de filho. fato. Mano, Como ele que tanto negócio falava. doido, né? Ele falava o tempo todo, se eu morrer, eu quero a casa. Pô, e você acha, assim, na sua percepção, por que que esse cara, tipo, foi o escolhido, assim? O que que você, quando você, não sei se você já pensou nisso, mas de tantas outras milhares de pessoas que têm situações tão difíceis quanto,
Por que esse cara, você acha que teve esse merecimento? Se é que a gente pode dizer de merecimento, cara? Cara, eu acho que tem coisas na vida que acontecem e a gente não tem muito controle nem explicação. Por exemplo, eu não contei como que eu conheci o Marcelo, meu sócio. Como eu trabalhava no IED, um amigo lá do IED falou, Vicente, eu tenho um amigo que é o Marcelo, ele tá abrindo uma padaria. Então, Sim. ele que nos apresentou. Depois que eu fiz a matéria do Marcelo, ficamos amigos. O Flávio, que é a pessoa que nos apresentou, cara, era super saudável, super marombeiro, de malhar o tempo todo. Uns 2 meses depois, foi um câncer fulminante. E ele veio falecer em 1 mês. O que é bizarro, que ele tinha, sei lá, 33 anos. Super saudável. Super, imagina. E aí, eu e o Marcelo, depois de muito tempo, a gente começou a perceber que ele veio ali pra nos conectar. Porque, cara, Uau. se ele não tivesse nos conectado, ou se não fosse naquela época, 3 meses depois ele estava morto. A gente não teria se conhecido. Então, assim, tem coisas que são pra acontecer. Eu não tinha a mínima ideia de que a história do capoeira ia ganhar essa repercussão. Pra você ter, eu coloquei a meta da vaquinha de 20 mil, completamente achando que já era um valor absurdo, inatingível. Mas eu falei, vou colocar um valor aqui porque temos que começar. Deu essa repercussão toda. A gente mudou a vida da família. E aí, cara, não sei, assim, se a explicação, mas eu acho que tem momentos ali que são chave na nossa vida que a gente aparece tanto a pessoa pra mudar a nossa vida, tanto a gente pra mudar a vida delas também. Entendi. E foi isso que aconteceu. E foi por causa dele, e por causa da história dele, que a gente resolveu abrir a nossa própria plataforma de vaquinhas. E aí, agora fazer de forma mais efetiva, E escolhendo mais controlada, histórias. né? Então, porque até então foi meio na loucura. E aí a gente abriu, e assim, não é só abrir uma plataforma, tem que criar uma plataforma. Tem que fazer uma parte de tecnologia nova. Tudo de um custo danado. Você tem um cara Exato. que cria A gente essa... achou uma pessoa de TI pra fazer, que não cobrasse tão caro. Mesmo assim foi muito caro, e a gente não sabia, porra, caro pra cacete, É, sabe, né? muito caro, velho. esse Aí, negócio de pra essa ideia, programador, ele assim. conseguiu, pra não ser tão caro, ele pegou um código de um projeto que ele tinha feito de uma plataforma de educação, pegou um pedaço do código do negócio, enfiou lá no negócio pra virar de doação, então era um Frankenstein maravilhoso, mas que em 2 meses a gente Funcionava. conseguiu abrir, o que é um prazo absurdamente rápido. É. E aí a gente começou, e aí a gente teve esse processo muito rápido de aprendizado. Então, assim, a gente soltou as 3 primeiras histórias, foi uma bomba, nenhuma deu certo, porque a gente não sabia como é que arrecadava, e eu achava que tinha que ser de um jeito, as histórias tinham que ser de um jeito. Aí, rapidamente, eu comecei a perceber que tipo de história que daria certo. E aí, as histórias, aí como a gente anunciou da vaquinha, as pessoas que já mandavam histórias para sair como inspiração, começaram a mandar história para serem ajudadas. E aí, assim, o direct, que já era lotado, virou um negócio imenso. E aí a gente começou a soltar as primeiras campanhas que a gente viu que dava certo. Sejam as campanhas de histórias que tem um aspecto muito inspirador, então alguém que fez uma coisa muito legal, como capoeira, ou de alguém que, tá precisando mesmo, precisa de uma cirurgia para colocar prótese, por exemplo. A gente já fez várias de prótese. E aí cada história que a gente começou a entender, a criar como você falou, pra gente nunca parar de aprender, eu acho que é isso. A gente começou a aprender que forma que a gente contava, que tem a ver com o nosso universo de razões e que as pessoas não queriam ajudar. Porque parece meio simples você falar, olha, gente, tá vendo a história aqui? Doem pra ela. Não é. Se você pedir ajuda, não significa que as pessoas vão doar. E não é porque elas são escrotas, é porque você não tá contando a história direito. E muita gente acha isso. As pessoas são ruins, ninguém quer ajudar. Então, você tá contando errado. Você tá sendo escroto, você fica enchendo o saco as pessoas no direct, você fica marcando o arroba lá. Quem que gosta disso? Entendi. Então a gente começou a pensar e entender que a gente tinha um conhecimento muito legal de contar a história do nosso jeito, simples. Então, por exemplo, os posts são sempre com prints de foto, de matéria. É uma cara muito simples, porque as pessoas se conectam muito fácil com ela. E aquilo que você falou no início, né? Vocês têm um filtro, as pessoas conseguem confiar nisso, tem uma Exato. credibilidade, né?
Porque o que mais tem hoje é golpe na internet, Exato. né? Então, por exemplo, se a gente tivesse criado a vaquinha no começo, Razões, provavelmente não teria dado certo. Porque a gente não tinha credibilidade ainda. Entendi. Mas, por exemplo, o que foi Porque ali dos 500 pra hoje vocês têm mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, é um gap de 10 vezes maior. Como que foi essa... Teve um fato que... Ou foi algo que foi diário, assim? Vinícius, depois que começou dessa história do capoeira e do negócio da Marina Barbosa, que a gente passou de 400 para 600, parecia um negócio inacreditável. Nunca mais parou. Mas, obviamente, nunca mais parou porque a gente também nunca parou de postar, né? Sim. Então, assim, a gente tem uma média, você falou que ia perguntar. A gente já chegou a postar, agora a gente diminuiu. Postar umas 20 publicações por dia. Você tá brincando? No Instagram. Tá, e aí uma publicação não interfere na entrega da outra? Interfere, mas se a gente publicou uma e ela não tá indo bem, uma hora depois a gente solta outra. Soltava, né? Aí vai assim. Aí tá indo bem e não posta nada. Exato. Não posta durante 2 horas, depois a gente posta de novo. Outra. Caraca. Porque tem uma coisa que é a distribuição do algoritmo. Então, se ela já tá indo bem, ela vai continuar indo bem, independente do que eu postar depois. É meio maluco isso. Umas horas depois. Se for uma atrás da outra, não dá. Mas umas 3 horas depois, a distribuição vai para 2 lugares diferentes. Porque ele não distribui para 5 milhões de uma vez. Ele distribui para um pedaço das pessoas que interagem com aquele tipo de assunto. Aí distribui o outro para outro pedaço. É muito doido esse algoritmo do Instagram. Então a gente nunca parou de publicar. E aí o que aconteceu? As histórias das vaquinhas são muito viralizáveis. E são muito marcáveis. Então as pessoas marcam, as celebridades começaram a ver que a gente fazia vaquinha, elas começavam a falar, olha, doem aqui. Aí marcavam Razões. Marcava a voa. E aí o Razões, a gente chegou a todo mês mais de 100 mil durante todo mês. Ficou algo altamente compartilhável. Altamente compartilhável. Hoje tem um monte de famoso que segue vocês, assim. Sim, é maluco, assim. Que coisa demais que você nunca imaginou que aconteceu já, assim, que você falou assim, caraca, tá acontecendo isso aqui. Tipo, o que você nunca imaginou que aconteceu? Eu gosto muito de quando o Celton Mello tava fazendo a sessão de terapia. Ele fez a 2ª temporada e aí a Globoplay convidou a gente pra ir, pra falar com ele. E aí, eu já achei muito legal. E aí a gente chegou lá e ele tava várias pessoas da imprensa e ele, antes de começar a imprensa, falou, quem que é do Razões pra Acreditar? E aí ele, tipo, se debrulhou ali, conversando, emocionado, falou que salva o dia dele, falou um monte de coisa. Eu falei, cara, qual a chance, como assim? Como assim, cara? Isso é muito foda. E aí o Celton Mello, tipo, é fã de carteirinha do Razões. Caraca. E isso acontece com muita gente, assim, muita gente famosa, muita gente que a gente não conhece também, óbvio. Mas tem uma coisa muito legal que eu ainda me surpreendo, é até onde o Razões chega. Então, por exemplo, meu pai é um dos maiores fãs do Razões. Então, eu tenho um print dele que ele curte todas as coisas, seja no Facebook ou no Instagram, que a gente publica. E 10 anos atrás, era pouca curtida, era tipo 3, 4. E obviamente sempre uma era dele. Então é muito legal que ele sempre tá ali acompanhando. E aí pra você ter hoje em dia, como ele é fã, ele mandou adesivar o carro dele com o negócio do Razões, com a marca do Razões atrás, é muito bonitinho. E aí, como é a marca do Razões, muita gente chega até ele. Fala, nossa, mas que legal do Razões, uma página muito legal. Aí ele fala, é meu filho. Orgulho, né? Orgulho. É muito bonitinho. Eu falo, pai, não fala que é filho, que as pessoas vão querer que você faça a história dela pra fazer vaquinha e tal. Ele, não, falo sempre. Aí sempre falo da história. E aí é sempre uma ocasião muito, muito bonitinha. Você acha que a sua história é um case de razões para acreditar, assim? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que valeu a pena? Valeu pra cacete. Na verdade, vale, né? Eu acho que a gente tem um caminho muito grande pra seguir. Essa ideia, a gente cresceu muito na pandemia, muito, de uma forma que a gente não imaginava nem esperava. Então, no começo da pandemia, a gente tinha 6 pessoas com a gente. No ano passado, em 2022, a gente estava com 30 na equipe, o que é muita gente. Eu não esperava que a gente iria ter tanta gente. Cara. E todo mundo remunerado, não tem ninguém voluntário, tipo, todo mundo trabalha, todo mundo, né? Agora a gente tá com 25, porque a gente readequou algumas coisas e tal, mas ainda é bastante gente. Só que aí agora a gente pensa em outras coisas, né? Então eu sou muito inquieto e eu fico querendo qual é a próxima loucura.
E aí, por exemplo, no ano retrasado, a gente começou a primeira dessas loucuras que eu sempre quis fazer, que é um prêmio. Então, a gente fez um prêmio Razões, onde a gente homenageia as pessoas que passaram pelo Razões ao longo do ano e a gente divide por categorias. Então, tem gentileza do ano, ato heróico, e aí a gente leva essa galera normal pra em cima de um palco, assim, é a coisa mais fantástica. Um assim. cenário ideal pra você, qual seria o ideal assim, no Razões pra Acreditar? Por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, um exemplo, a BMW, que é nosso patrocinador, quando a BMW pensa no cenário ideal é que eles tivessem, todo mundo tivesse uma BMW. Quando pensa numa outra marca, tem um X. Mas quando a gente é um produtor de conteúdo, conta a história das outras pessoas, o que seria o cenário ideal nesse caso? O que eu espero com essa para as pessoas? Para os próximos 5, 10 anos, assim, o que seria Eu acho que a gente... E é uma coisa que me inquietado bastante, que é conseguir fazer com que as pessoas, a partir do nosso conteúdo, acreditem que elas podem fazer mais. Porque eu percebo que, ainda mais no ano passado com política, as pessoas ficam tão imersas nas notícias ruins, na política ou em noticiário. Guerra acontecendo. Exato, e tipo, olha, a guerra tá muito longe daqui. E cara, essas pessoas ficam agindo como se amanhã elas fossem pra guerra. Isso é uma loucura, porque é uma fuga da realidade em que você coloca toda a sua energia em espalhar essas notícias, que você fala, olha, tem que tomar cuidado, tem que comprar as coisas, tem que ter mantimento. Uma loucura! E as pessoas deixam de viver. Elas deixam de querer estudar, elas deixam de querer abrir um negócio, porque elas estão sempre com a sensação de que tá tudo uma merda. Você Tá acha tudo que se acabando. o motivo de ter mais compartilhamento, ser mais vendável a notícia ruim, você acredita que é porque as pessoas são ruins? Não! Ou tem mais pessoas ruins que boas? Ou Jamais. você acha que é um Jamais. Se tivesse mais gente ruim que boa, a gente nem tava aqui. Imagina, não teria como. A gente já teria desaparecido. A questão é, a notícia ruim, ela se alastra mais. E aí a gente compartilha, não é porque a gente é ruim, é uma forma da gente mostrar defesa. Então, se você tá consumindo uma coisa, falando que tá rolando uns assaltos na rua tal, você de alguma forma se sente um pouco mais seguro de saber que você não vai para aquele lugar. Então, você quer consumir para se sentir um pouco mais seguro. Então, tem um pouco disso também, mas não porque as pessoas são ruins, não. É porque a gente tem uma tendência muito grande a querer... a olhar mais o lado negativo, e né? achar que isso vai ajudar de alguma forma. Tipo, pô, eu tenho que saber tudo que está acontecendo, porque se não souber, eu vou ter algum problema e eu não vou saber como resolver. Isso é completamente ridículo, porque primeiro que você não tem como saber tudo que está acontecendo, porque as notícias não falam tudo, né? A gente tem que... É meio maluco, mas assim, as pessoas acham mesmo que quando tá passando um negócio na TV que tá acontecendo um arrastão em São Paulo, as pessoas acham que é acontecendo na São Paulo inteira. A gente acha. Então a gente acha que tá tudo completamente inundado de coisas ruins. E não tá. A notícia ruim, ela é a exceção, ela é a curva que saiu do cotidiano. Só porque é só o que aparece na TV. Então a gente acha que aquilo tá acontecendo o tempo todo, mas não tá. Uau. Então, Não basicamente, tem o mesmo tanto de notícia boa do que notícia ruim. É o que aparece mais são os ruins. Só porque assim, a Mas notícia tem boa... coisas boas acontecendo o tempo inteiro. Bom, eu vim daqui de Higienópolis pra cá, durante 1 hora, não tive um acidente. Isso é uma notícia boa. Uau, é verdade, né? Mas não é uma notícia para sair no jornal. Pô, não teve nenhum acidente hoje, galera, aqui. Ah, entendi. Se tivesse tido acidente, com certeza teria tido uma notícia. Mas a gente a gente não percebe que a nossa vida, do jeito que a gente tá vendo, já é cheia disso. Só que a gente acha que não é nada. Não, a coisa mais louca que eu acho, assim, cara, é acordar de manhã e falar assim, caraca, velho, acordei. Acordei de novo. Pô, eu acho muito louco isso, porque quando você para pra imaginar o tanto de pessoas que todos os dias não acordam, Exato. nossa, e ele fala, putz, acordei mais de um dia. Eu E a acho gente isso muito louco. não percebe que são esses momentos que a gente acha que não é nada, que são os momentos mais valiosos que a gente tem. E aí o Razões é isso, é para mostrar que esses momentos que as pessoas acham que não é nada,
são os que a gente mais lembra. Então, por exemplo, tem uma autora que é a Brené Brown, que ela fala que quando pessoas estão passando por um grande problema, tipo um problema grave de saúde, ou um acidente, alguma coisa, tudo que elas mais sentem falta são dos momentos ordinários. É o momento onde, sei lá, acordei para escovar o dente. Ou meu esposo está fazendo café. Minha mãe está fazendo não sei o quê. Que no dia a dia é uma rotina e você não percebe, mas quando você é tirado, é o que você mais sente falta. Sim. Então, isso são as notícias boas. A pandemia foi um exemplo claro disso, né? E, tipo, abraçar as pessoas nunca foi algo tão, tipo, uau, caralho. Exato, que é uma coisa normal pra gente brasileiro, somente. E aí a gente foi tirado e a gente percebe o quanto que sente falta. Mas a gente acha que não é nada. Então a gente vive com a sensação de que o mundo vai se acabar. Todo dia a gente vê nas notícias achando que o mundo vai se acabar. E aí a gente fica paralisado. E aí você não quer fazer nada. Pra que você vai casar? Pra que você vai ter um negócio próspero se você tá vendo que o mundo tá se acabando? Eu não vou ter força nenhuma. Quando você deve receber muitos depoimentos, assim, muitas histórias. Você lembra de alguma história que, tipo, te marcou assim, que você falou assim, cara, sério que alguém fez isso? Sério que alguém passou por isso? Sim. Tipo, você teve alguma que te marcou mais, assim, além dessa do capoeira? Não, tem várias, né? A gente, ainda mais com as coisas da vaquinha, a gente tem tido muitas. Mas as que mais me pegam é de pessoas que, de alguma forma, passaram por alguma mudança por causa de razões, assim. Então, tem um cara que virou meu amigo, que é o Gustavo. Em 2016, ele me mandou uma mensagem, era só eu. O Marcelo tava, mas enfim, eu que olhava todos os directs. Ele mandou mensagem no inbox, falou Facebook, não tinha Instagram ainda. Falou, olha, não sei quem tá aí do outro lado, não sei se é uma equipe, se é uma pessoa, mas eu só queria agradecer, porque eu tô passando por mais uma sessão de quimioterapia, e eu já tinha desistido de continuar a fazer quimioterapia, porque já estou fazendo há alguns anos, desde 2007. Ele tá fazendo há muitos anos. Uau. E eu já tinha desistido de fazer. E o que me dá força para ver que tem coisas boas acontecendo são vocês. E vocês que estão me provando que vale a pena viver. Uau. E aí eu lembro que eu fiquei muito chocado, muito emocionado, né? Porque uma coisa é você escrever uma publicação, ver um comentário na publicação, outra coisa é você receber um depoimento falando que por causa da sua página a pessoa tá ali com vontade de viver, sabe? Levar esperança de certa forma. Né? Foi muito foda. E aí foi tão legal, porque aí depois eu fui, ele mora no interior, acho que é São Caetano. Aí uns 2 anos depois eu fui visitá-lo. E ele ainda fazendo tratamento. Ele é tatuador, o cara é foda. E aí ele virou amigo. E assim, ele até hoje, ele faz tratamento. Ele já vai e volta, vai e volta. Aí nesse período, ele já casou. Ele abriu um estúdio. Ele fez um projeto social. Ele fez um monte de coisa. E ele falou, se eu for esperar pra ficar bom, eu não vou fazer mais nada. Olha isso, cara. Ele falou, se eu for esperar pra não fazer meu tratamento, eu não teria casado. E aí ele falou, eu tô vivendo minha vida. E junto com o tratamento, tudo. E tá tocando, e tá super bem e tal. Mas, enfim, o tratamento não acaba, mas ele falou, tá tudo certo. Você tem ideia de quantas pessoas vocês alcançam por mês, assim, levando a notícia boa, cara? Cara, é muito doido, né? Porque, novamente, a gente perde a noção. Mas teve mês que a gente já alcançou só no Instagram, pelo menos umas 50 milhões de pessoas. Caramba, é muita gente. Porque tem muita gente que é impactada e não segue a gente. Mas Sim, é uma mas impressão. é alcance de... Caraca, 50 milhões em um mês é muita gente, cara. É 1/4 da população brasileira, velho, quase. É muito maluco. É muito maluco. E agora a gente consegue ver quem segue, quem não segue, no alcance. Então tem posts que vão muito pra gente, pra pessoas que não seguem. Acho que a pessoa manda pra alguém e aí vê. E compartilha stories e tal. É muita gente, tal. cara. É muita gente. Você não tem... Cara, quando a gente vê essas métricas aqui, eu não faço nem ideia, cara, do que é 12, 15 milhões de pessoas. Então, não faço nem eu só consigo materializar quando eu vou em algum lugar
E aí eu falo meu e-mail, sei lá, vicente@razões.com. A pessoa... Aí eu já sei que ela conhece. Ela fala, você é da Razões? Sou. Aí eu falo, eu sou o criador. Pô, você sabe que eu já parei pra pensar? A gente, tipo, é muito parceiro do Allianz Parque aqui. E aí a gente vai lá e vê o estádio lotado, 45 mil pessoas e tal. Já é muita gente. E aí quando você para pra pensar, 45 mil pessoas não é nada. Perto do que a gente alcança através da internet. Então... 12, 50 milhões de pessoas. Eu fico assim, cara, quantas vezes mais precisa encher esse estádio pra dar os milhões de pessoas que a gente alcança? E o mais legal, o mais maluco é que a gente perde a noção de número. Então, por exemplo, quando a gente faz uma live que tem 5 mil pessoas, eu falo, puta, que merda. Cara, encher um negócio de 5 mil pessoas é muita gente. Que seja 300 já é muita. E a gente perde a noção da realidade. Né? É verdade. A gente fez um evento esses dias no Razões, foi pra... o próprio prêmio, foi pra 200 pessoas. Falei, caralho, que trabalho da gota de fazer um negócio pra 200 pessoas. Imagina, pra 1.000 pessoas um negócio desse. 1.000 pessoas online. E outra coisa que eu percebi, assim, quando você começando a produzir conteúdo, você fica esperando aquele primeiro vídeo de 100 mil, né? Aí, beleza, aí esse vídeo chega. Aí depois, nossa, primeiro vídeo de 1 milhão, aí esse vídeo chega. Bom, quando você chega nesses números, você começa a perceber que depois que o vídeo viralizou e tal, no outro dia, você precisa postar outro vídeo muito bom. E aí, no outro dia, outro vídeo muito bom. Exato. E aí, tipo, nunca acaba. Nunca acaba, é infinito. Não importa se o vídeo deu 1, 10, 20, 15 milhões de visualizações. No outro dia, é tudo de novo. Tem coisa pra soltar. Tem que produzir outro vídeo muito bom, outro vídeo muito bom. No nosso caso, é aquilo. Por mais que a gente publique todo dia, as pessoas falam, mas não, vai ter sempre coisa pra postar. Graças a Deus, é o que mais tem. A gente tem uma produção hoje. Hoje a gente diminuiu um pouco dos posts do Instagram, mais por uma estratégia mesmo, mas deve ter uns 9, já é muito, entre carrossel, entre post estático, entre vídeos virais e vídeos exclusivos. Por muita coisa. Por dia. Já foi 20 por dia. Já foi 20. Aí o que acontece? Tem uma pessoa da nossa equipe que ela é a pessoa que espalha esse conteúdo em todo lugar. Então ela vai seguindo o nosso Instagram. Aí do Instagram ela espalha para outros lugares. Ela leva para o Facebook, leva para o YouTube, leva para o Shorts se for menor, leva para o LinkedIn se tiver a ver com trabalho, leva para o Twitter se tem a ver com alguma coisa, leva para o Quai, leva para o TikTok. Tudo mesmo. A gente tá em tudo. Aí a gente vai fazendo essa adaptação de formato, porque cada um tem uma linguagem. Não, você falou uma coisa antes da gente começar a gravar que me impressionou muito, que o Facebook é uma das redes que mais valorizam essa produção de conteúdo. Mais pagam bem. É. Eu não tinha ideia. O que aconteceu? E eu descobri por acaso. Eu sigo uma página que é muito legal, se chama Histórias de Terapia. Que pra mim é um dos projetos mais sensacionais do mundo. O nome terapia é uma brincadeira com ter a pia. Então é um vídeo onde você grava lavando a louça e contando sua vida. Eu acho a coisa mais genial do mundo. E é uma terapia também. Então, é isso. Todo vídeo é exatamente a mesma coisa. A pessoa lavando a louça e contando uma história da vida dela. Fantástico. E eles são muito mais fortes no Facebook. E eu conheço os donos, e aí eu falo, Lucas, o que é isso? Por que o Facebook é muito mais forte que no YouTube? Porque no YouTube tem tudo a ver com o que vocês postam, histórias legais. Ele falou, Vicente, o Facebook tem um fator que ele é uma comunidade, né? Então você tem aquela coisa de compartilhar e mandar para outras pessoas. No YouTube não é tanto comunidade, é uma ferramenta de busca. Você consome mais para você não compartilha quase com ninguém. Então, a partir do momento que você compartilha no Facebook, sai no feed de alguém, dos seus amigos. Aí, beleza. Aí eu falei, cara, aí o nosso Facebook atual tá super flopado. Super. E aí eu tive a ideia, falei, bom, o nosso tá flopado, talvez porque a gente posta link, posta coisa, então eu vou fazer um só para vídeo, porque eles devem estar priorizando só vídeo. Aí criei uma página nova chamada Mais Razões, onde é como se fosse o Disney Plus, aí eu coloquei Mais Razões em português. Onde é tipo um conteúdo original do Razões, exclusivo, nessa página do Facebook. Aí a gente começou a publicar, novamente, aquela história da persistência. Um mês, aí todo dia um vídeo, todo dia um mês, nada, 2 meses. Aí aquilo, um vídeo deu um boom, aí com 5 meses a gente foi habilitado para monetizar, que tem que ter tantos views, não sei o que, igual no YouTube. E aí começamos a monetizar. Aí beleza, em junho a gente
teve lá, foi pouquinho, $70, sei lá. Em julho, a gente já teve $2.000. Ué, Oxi! isso é interessante. E a gente publica um vídeo por dia. Um vídeo. E aí o que eu percebi também? E é um vídeo longo ou não? O que a gente percebeu foi, os vídeos mais longos são os que mais vão bem. No caso do Razões, o vídeo tem em média quanto tempo? No Mais Razões tem uma média de 6 a 7 minutos. 6 a 7 minutos, tá. Exato, mas a gente já teve vídeo de 20 minutos, que foi bem também. Tá. E os vídeos curtos não vão tão bem no Facebook, vai entender. Sim, é outra outra lógica. consumo. Aí tá. a gente começou a sacar, bom, tem os vídeos longos, que 7 minutos é um vídeo longo, 15 minutos é um vídeo longo, e vão muito bem. E são, obviamente, se você tem uma retenção maior, eles vão vão pagando mais. E, cara, chegou em setembro, outubro, e a gente conseguiu $4.000. E aí, agora em janeiro desse ano, 2023, a gente, em janeiro, conseguiu $6.500. Converte isso aí. Véio. Dá pra pagar uma galera da equipe. Nossa! E é o conteúdo que você já tem, né? A gente já Você tem. Caraca, muito da hora. Dá lá. E a gente já soltaria de qualquer jeito. E aí, obviamente, que foi o que a gente percebeu, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo. Título, mesma coisa do YouTube. Título tem que ter um título interessante, a capa é uma coisa legal, mas a gente nem usa uma capa personalizada. A gente pega um trecho e enfia ali. A gente nem bota capa de chique. É só um trecho, ok. E aí a gente solta e, cara, tem dado muito certo. E aí todo mundo que eu converso, que cria conteúdo, eu falei, você já tá falando no Facebook? Eu fico obrigado por evangelizando. compartilhar aqui com a gente. Porra. E aí, por exemplo, eu falei com as meninas do Vênus Podcast, elas falaram a mesma coisa. Eu falei, tem uma empresa que tá fazendo isso para outras pessoas. Que elas pegam um conteúdo que já sai no YouTube e levam pro Facebook, e aí você não tem trabalho nenhum. Aí, obviamente, ele fica uma porcentagem e tal. E aí o pessoal do Vendo Podcast falou que já tá rolando. Só porque uma coisa que é legal de fazer se vocês forem fazer, solta o vídeo normal, mas os cortes são, pelo que eu percebi, os que mais dão certo no Facebook. Mas é os cortes que já vão pro YouTube também, que tem essa média de 6, 7 minutos. É isso. O corte do YouTube. Corte do YouTube, gente. Com um título legal, com uma história, começo, meio e fim. Uau, é muito legal. Ah, tá. E tem uma coisa de tamanho também. Em vez de fazer só assim, vocês podem fazer mais quadrado. Tem um tamanho que é o 4/5, que ele é um pouquinho mais alto. Não sei porquê. Não, o TikTok é um pouco maior. Ele é um meio termo. Ele é quase quadrado. Não chega a ser vertical. Não, ele é quase quadrado, só que ele é um pouquinho mais alto. Eu não sei por que dá muito certo lá. Mas dá. Tá. A gente descobriu isso. Que funciona. Mas sabe por quê? Uma das minhas teorias é, se a pessoa vê no celular, ela tá vendo a gente aqui. Só porque no celular dela tá muito pequenininho. Se eu faço desse tamanho aqui, o meu rosto fica muito maior. Entendi. Então eu tô no celular, gente quer ver gente, então ela vê o teu rosto mais perto. Saquei, faz Isso sentido. aproxima. Faz sentido. A gente percebeu que com os vídeos que estão mais o rosto da pessoa perto, dão mais certo. Oi, quem diria, né, que produtor de conteúdo ia ser uma profissão, né? Que ia ser Super. Ia ser um negócio, uma profissão de desejo das pessoas. Muito, né? Você conversa com criança, elas tudo quer ser youtuber. E o que você indica, assim, para as pessoas que estão começando, assim, que você aprendeu nessa caminhada, e o cara que tá começando a produzir conteúdo agora, o que você diria para ele, assim, para ele ir melhor e para ele diminuir esse tempo de preparo e resultado, assim? Sim, Tem uma... a gente começou a pensar também muito nisso, como é que a gente pode levar esse nosso conhecimento para algum lugar. E aí, a gente está no universo de marketing digital, bom, você é lançador, você sabe. E aí a gente vai, inclusive, vai produzir, já está em andamento, um curso ensinando essas coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos. Desse que a gente vai lançar agora é específico para ajudar as pessoas a conseguirem doação. Tipo, quem precisa ajudar alguém para doar, a gente vai ensinar como é que a gente faz na Voa. Mas depois a gente vai fazer um só para monetizar também, para ensinar a galera. Porque a gente viu que é uma coisa que... Tem crescido muito. Pô, essa ideia, porque a gente, o Brasil é muito grande. Tem um cara que é um amigo meu, que é Rivanildo, é o nome dele. Ele mora no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de 20 mil pessoas. Ele é fantástico. Safo pra cacete. Toda a família dele tá trabalhando com edição de vídeo. Aí botou a mulher pra editar, o filho pra editar. E aí ele cria pro TikTok, pro Kawaii. O Kawaii paga super bem também. Eu nem sabia. Não, a gente já percebeu que sim, mas é que o lance do Kawaii é que tem que ter
um vídeo específico, assim, que prenda as pessoas lá, assim. Ele já sacou. Que são as coisas meio novela. Aí ele tá começou a fazer novela, mini novela com o povo a população, as crianças que brincam na rua, ele traz lá pra fazer vídeo, ele vai criando as novelinhas. Os roteiros e tal. Tudo, ele faz roteiro, sei lá, mês passado ele falou que o Kawhi pagou 9 mil pra ele. Dólares. Não, 9 mil reais, só tá bom. Mas sim, o que eu quero falar é o seguinte, ele falou assim, gente, não sou só eu, muita gente da minha cidade, da minha rua, tá criando conteúdo e ganhando dinheiro. A pessoa não tá precisando mais sair. Ele falou, as pessoas saíam da cidade porque não tinham o que fazer. E as pessoas estão ganhando dinheiro lá, cara. Mesmo muito mais do que muita gente de São Paulo. E com custo muito menor. Muito menor, no celular dela. Então, eu acho que uma coisa que seria muito, que eu acho que é muito legal dentro do meu universo de razões, que é contar a história de outra pessoa, de outras pessoas. Eu acho que isso pra gente é o que sempre deu certo. Então, assim, o Razões nunca foi sobre minha história, né? O Razões sempre foi sobre a história dos outros. Talvez porque eu sempre fui muito curioso de saber a história dos outros. Então, pra quem quer criar conteúdo e de repente até nem quer aparecer, por exemplo, rapidamente, foca em contar a história de outras pessoas. A gente sempre vai querer ouvir uma história boa. Não tem essa. Que é basicamente o que a gente faz aqui. Exato, é isso. É o que a gente gosta, é o que nos conecta, é o que fez a gente evoluir, é a gente ouvir algo, aprender e levar isso pra frente, né? Quando a gente tá... hoje aqui a gente contou várias coisas, várias histórias você contou. Então a gente se conecta com histórias. E aí, obviamente, a questão básica tem que ter ali um aparato de... Não de celular bom, mas é tipo de aprender a configurar essas coisas no YouTube e Facebook, que não são simples. Não é o bicho de outro mundo, mas não são simplesinhas de configurar para não dar problema. Às vezes o Facebook dá problema de direitos autorais com música e tal. Com o tempo você vai aprendendo isso, o que pode, o que não pode. Mas, cara, de repente se você... No teu bairro, você pode contar a história das pessoas do teu bairro. Quem diz que elas não são interessantes? O bom da internet que a gente percebeu é isso, cara. As pessoas, elas não querem, tipo assim... É óbvio que ajuda muito você escutar uma história de alguém que já é conhecido. Mas a gente já percebeu que se a história ela for muito boa, independe se a pessoa é conhecida ou não. Com certeza. Na verdade, a pessoa ser conhecida ou não faz nem diferença se a história é muito boa. Obviamente, se ela for conhecida, vai ganhar um universo maior em alguns outros lugares. Mas, no geral, pra mim, e o que eu acho mais interessante, que eu sempre achei, é a história das pessoas, dos anônimos. Que é onde a gente... talvez até consegue se conectar um pouco mais do que só a celebridade. Se torna mais próximo, Próximo, né? E aí, de repente, alguém conhecendo, como a gente gosta de contar, de pessoas normais, tipo, sei lá, o porteiro, um cara que trabalha em motorista de ônibus, por exemplo, tem uma história fantástica de um motorista de ônibus que a filha dele quer trabalhar com digital, ela vende coxinha, e aí ela precisava divulgar a empresinha dela de venda de coxinha, aquelas pequenininhas. Aí o pai dela, para apoiar, o maravilhoso, o Tarcísio, ele pegou um papel e escreveu assim: siga o Instagram da minha filha, tarará, tarará, coxinha da Thay. E colocou no ônibus, atrás, sabe, atrás do motorista, um vidro. Eu sempre sentava ali, que era legal. Tem um vidro. E aí, quem sentava ali já poderia ver. E aí alguém viu, postou no Twitter. E o Twitter é uma loucura pra essas coisas virais. Postou, gente, esse cara aqui colocou da filha dele. E aí, tipo... Buf, explodiu, a filha dele ganhou um monte de seguidores, um monte de encomenda, e aí os dois ficaram famosinhos, assim, tipo, tanto ela pela coxinha, quanto o pai pelo gesto, que aí a galera tava interessada também no pai apoiar a filha pelo gesto. E, cara, ele nem sabe mexer no Instagram, ele falou, não sei nem o que é, fiquei falando, o que é like? Ele... Não sei. O que você tá falando? Só sei que tinha que seguir lá minha filha no Instagram. Exato. Que loucura, né, cara? Nossa, isso é maravilhoso, cara. Internet... E aí, quando fala de coisa boa... Cara, qual outro momento nosso da humanidade que a gente poderia criar uma empresa baseada 100% em tecnologia, em rede social? Em contar a história dos outros. Porra! Se a gente conseguiria ganhar dinheiro sem precisar sair da minha casa lá no interior do Rio Grande do Norte. Uau. Não teria outro momento. E as pessoas, como a gente já tá dentro do momento, a gente não percebe o quanto isso que é foda. É verdade. Mas há 20 anos atrás, o Razões era impossível de acontecer. Não tinha rede social, e o Razões é fruto da rede social. Uau. A gente é filho das redes sociais. Então é muito
muito foda o que a gente consegue fazer com a tecnologia e a gente não percebe. Não, né? e eu tenho até uma coisa que eu aprendi aqui no Forjando, que às vezes a gente recebe umas mensagens muito fortes, assim, né? Do tipo, essa que você contou da quimioterapia, a gente já recebeu mensagem do Sim. tipo, cara, tava numa depressão, tava imaginei tirar minha vida e vi um vídeo que me trouxe um gás, uma esperança. Exato. E a gente não sabe a verdadeira importância que o conteúdo que nós produzimos Exato. tem na vida de outras pessoas. A gente não sabe como Às a pessoa vezes essa recebe. conversa aqui seja normal pra Sim. gente. E aí, às vezes, alguém assiste e fala assim, nossa, isso aqui mudou minha vida, cara. E a gente não tem essa noção, né? Imagina isso. Então, Imagina é alguém uma- que olhou aquilo e a partir daquele vídeo teve uma ideia ou resolveu fazer algo. Resolveu Sim. entrar na faculdade, resolveu ir atrás, resolveu sair da faculdade. É verdade. Cara, a gente não tem noção do impacto que a gente Não causa tem na vida das mesmo. pessoas. Isso é muito foda. E, Vicente, fiquei muito impressionado, assim, fiquei muito surpreso com as coisas que você trouxe aqui. Obrigado. A gente, costumo dizer que a gente já não tem roteiro justamente porque a gente quer se surpreender e Ótimo. conhecer as histórias das pessoas. Eu acho que isso a gente tem em comum, né? Sim. E eu acho que, de certa forma, se a gente pudesse resumir, eu acho que você veio para trazer muita esperança para as pessoas que, de certa forma, vão consumir, que esse conteúdo vai chegar para essas pessoas. Então, eu acho que isso a gente também tem em comum, que é o levar esperança para as pessoas. Sim. Esperança de acreditar que as circunstâncias que ela vive hoje não vai determinar o que ela pode viver amanhã. Não define. Né? Não define. Não A gente define. acredita muito nisso aqui. Legal. E a gente trabalha para que essas pessoas, para que nós, né, como um todo, possamos acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje e assim sucessivamente. Então, obrigado, cara, Ah, por você vir contribuir com essa bandeira, contribuir com esse propósito. E fiquei muito feliz de saber que tem mais pessoas, assim como a gente, que acreditam na mesma coisa. tem. E a maioria. É a maioria, exatamente. A maioria. Estão tudo escondido e a parte ruim faz mais barulho. Exatamente. Mas é a maioria. Mas É a nós não maioria. vamos nos render não, né? Não, jamais, cara, jamais. A gente tá aí pra provar e pra vivenciar que tem muita coisa legal. E isso, o princípio do podcast eu achei muito legal. Eu conhecia superficialmente e você fazer essa metáfora da Forja é fantástico. Uau. E é isso que é a vida, né? A gente, se eu não tivesse passado pelos perrengues que eu passei, chegando em São Paulo, se eu não tivesse passado pelos problemas que eu passei com a família, de grana, Não teria o resultado não que tem teria. hoje. Eu falo pros meus pais, e meus pais às vezes eles falam que se eles pudessem, eles tinham dado umas condições melhores pra gente de vida. E eu falo, você tá maluco, pai. Pra mãe também. Vocês não têm noção do quanto que O não ter proporcionado isso foi impactante. foi essencial. Porque é por causa... A gente queria fazer alguma coisa boa também na vida, fazer ou vencer por causa deles também. Para proporcionar alguma coisa para eles. Né? Tanto que hoje em dia, uma das maiores felicidades que eu tenho é de poder proporcionar, tipo, conseguir reformar a casa deles, consigo ajudar financeiramente sempre. Então, para mim, essa é a razão de você querer ganhar dinheiro. Uau. Eu acredito nisso também. Porque se for pra status, eu falo, merda, cara. Mas Tem data de validade, né? muito, rapidamente Quando expira. Isso, exatamente. Expira muito rápido. Exatamente. Se você não tiver a cabeça muito boa, rapidamente você surta, você quer ver só em balada, você quer ver só em outras coisas que vão tentando tampar ali o teu vazio. E de repente o que é válido, o que é importante pra você, pra mim, o que eu me sinto feliz é, sei lá, quando eu vou pra Rondônia, eu vou lá e eu vou no mercado e sou eu que pago sempre. Pra mim isso é muito legal. Que é onde você materializa. Se sente útil, né? E valeu a pena, né? Valeu a pena e vale, assim, tudo que eles fizeram, todo o sacrifício que eles fizeram. Ô Vicente, a gente sempre termina aqui com uma pergunta em comum, que é a seguinte pergunta. Se hoje fosse o seu último dia de vida e você tivesse que escolher uma mensagem para deixar para as pessoas que te escutam, qual mensagem você escolheria para deixar? Meu Deus. Eu acho que um pouco do que a gente já falou, para não deixar de acreditar, mas para fazer por onde também. Porque acreditar sem agir não serve de muita coisa. Uau.
Então, se você acredita em alguma coisa, mesmo que todo mundo fale que não vai dar dinheiro, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não faz sentido, se você acredita, você tem que correr atrás, porque senão não vai adiantar você só continuar acreditando, né? O Razões poderia continuar sendo um projeto lindo, mas só no blog lá, poderia estar lá no blog até hoje. Então, se não tem a parte de fazer acontecer, não vai dar em nada. Então, uma ideia só na sua cabeça não vale um centavo. Então, e o recurso também ele te proporciona a ir ainda mais longe, ajudar ainda mais pessoas, alcançar as pessoas. Mas o Razões trabalha com coisas sociais e tal. E aí, às vezes, as pessoas perguntavam, às vezes ainda perguntam, mas vocês são uma ONG? Eu falei, não, a gente é uma empresa limitada, uma empresa normal. Mas vocês, as pessoas que trabalham com vocês são voluntárias? Não. Por a gente trabalhar com coisas mais inspiracionais ou sociais, as pessoas acham que por amor. Que tem que ser só por amor e sem dinheiro. Eu falei, não, tem que ser os dois. Exatamente. Porque não tem amor que resista à falta de dinheiro. É verdade. Então, gente, pode ficar... No final do dia, meu irmão... Me desculpa, quando as pessoas estão, por mais boa intenção que a pessoa tem de querer trabalhar com a gente, no final do dia ela tem que pagar o boleto dela. É isso aí, cara. Então, essa é a vida real, inclusive. Exato. E, tipo, essa é a vida tem real. que ganhar bem, a gente remunera bem, a gente faz questão porque é importante. É um trabalho maravilhoso, mas é trabalho pra cacete também. E as pessoas têm que saber que não é fácil, só porque é uma coisa legal. É verdade. E eu queria agradecer, em nome do Forjando, a sua presença aqui, dizer que as portas estão sempre abertas para você vir trazer não só notícias boas, mas esperança para as pessoas. Conta com a gente. Eu acho que é muito legal quando a gente encontra pessoas, marcas, propósitos que estão indo para a mesma direção. Sim. Eu acho que a gente soma forças, então conta com a gente aí. Com certeza a gente fez um novo amigo aqui hoje, mais do que uma entrevista. E eu queria aproveitar para agradecer ao nosso parceiro, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda, que contribui para a gente levar essa mensagem para ainda mais pessoas e que nos ajuda e que acredita que as pessoas podem transformar o seu potencial em potência. Então, obrigado à BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a proporcionar uma experiência legal aqui para o nosso convidado. Tá bom? Como que as pessoas te acham na rede social? Vamos lá. Bom, o Razões é mais fácil. Você bota lá Razões para acreditar, já acha fácil em todas as redes. O meu é Vicente Carvalho IG, então só procurar lá também que eu tô por lá. E se quiserem mandar pergunta, alguma coisa, mandem no meu, que é mais fácil, porque no do Razões é quase impossível. A gente tem uma pessoa que lê lá, mas não tem como, é impossível de ver, então mandem no meu. E é isso, procurem todas as redes, está em todo lugar. Então, eu estarei aqui embaixo nesse vídeo também. Nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Você já sabe o que você precisa fazer, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, manda lá nos grupos de WhatsApp, que essa é a maneira mais fácil, mais genuína de você contribuir e nos ajudar aqui, de retribuir um pouco daquilo que a gente leva para você aí de forma 100% gratuita, tá bom? Um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio.